Olá, boa noite para você. Estamos começando aqui o programa Replay de toda segunda-feira, nessa parceria entre o nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, e o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Você quer ficar bem informado sobre tudo? Então acessa miseria.com.br, você vai ficar sempre muito bem informado, tá ok? Também a gente tem a parceria da galera da Torcida K. Um abraço aos amigos do Torcida K, Caio César, Rodrigo. Tem Torcida K em todas as plataformas digitais. Tem o Rádio Torcida K para você ficar sabendo sobre tudo do futebol cearense. Tem o aplicativo próprio, também tem pela Rádiosnet, Rádio Torcida K. Estamos começando aqui o nosso programa, o Replay, tem muita coisa para rolar, vamos falar sobre o rebaixamento de casa, sobre o julgamento, vamos falar aqui, sabe com quem? Sabe quem vai estar aqui nos estúdios? O artilheiro Dagson, o atacante Dagson, que começou no Icasa, pensou em parar, o homem já estava com moto nova, disse, rapaz, você é mototaxista em Missão Velha. Aí depois veio o convite do Leão do Mercado, ele voltou, aí o homem abriu a caixa de ferramenta, começou a fazer gol de todo jeito e parece que ele se dá bem com camisa rubro-negra. Saiu do Guarani, teve uma passagem no Crato ali, que parece que é para ser esquecida essa passagem do Crato, e aí foi para o Motoclube do Maranhão. E lá o homem também não cansou de fazer gols. O Dagson está aqui na região, vai participar daqui a pouquinho com a gente. Vamos falar também com a Thaís Ferré, barbalhense, que está no futebol japonês. A Thaís, que se eu não me engano, o time do Japão é o 5º clube internacional que a Thaís atua, foi recentemente campeã na Turquia e agora chega e se apresenta a um clube do futebol japonês, ela que também conversa conosco. Lamar Lima, novo técnico do Guarani de Sobral, pois é, está no Bugre Sobralense o Lamar, campeão com o Guarani na Terceirona do ano passado, campeão este ano da Segundona, também com o Leão do Mercado, vai para o Bugre, deve levar alguns jogadores do Leão do Mercado para lá. E também a gente vai aproveitar para falar sobre isso. E a Série D do Brasileiro, hein? O América de Natal, esse América de Natal do meu amigo Celso Lima. Pois não é que o América subiu, rapaz? Daqui a pouquinho a gente vai também destacar isso. Já deu para perceber que tem muita coisa para rolar. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Dá aquele like, aquela curtidinha. Aciona o sininho para você sempre ser notificado quando tiver uma nova postagem aqui e compartilha com a galera. Avisa que o Replay já está no ar, tá bom? E aí eu quero dar logo boa noite pela primeira vez aqui nos estúdios do Miséria, a advogada do Verdão do Cariri, a Thaís Santana. Boa noite, Thaís. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite e participar aqui conosco, né? E já lhe desejo boa sorte, porque a bronca que a senhora tem na mão não é coisa pequena. Boa noite, prazer de receber aqui no Replay. Boa noite, Tony. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no programa. Então, a senhora é advogada do Icasa, nesse caso dos três cartões amarelos, que acabou tendo rebaixamento, mas também é advogada do Verdão em outras ações. Isso, exatamente. Em ações trabalhistas e cíveis. Sou eu quem representa o Icasa. Pronto, torcedor, já viu, a Thaís está aqui, compartilha com a galera, avisa aí que a advogada do Verdão está para conversar conosco e falar também sobre a situação. Antes da gente continuar o papo aqui com a Thaís, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter o Dagson, Celso Lima também vai participar com a gente aqui no programa. Deixa eu trazer um lance que me chamou a atenção. Lembra do Henrique Ceifador? O Henrique Ceifador, né, passou pelo Flamengo, depois... Oi? Henrique Dourado, rapaz. Mas eles chamaram de Ceifador, porque ele comemorava, né? Passando aqui a mão no pescoço e tal, é o Henrique Dourado, mas também conhecido como Ceifador. Pois é, rapaz, teve um lance curioso com o Henrique, porque olha aí nas imagens, o Henrique acabou tendo uma trombada com o árbitro, e aí o árbitro parece que na hora não sentiu, e o VAR chamou, o VAR japonês chamou o árbitro. Eis que aí acharam que o Henrique Dourado agrediu o árbitro da partida. E essa sua trombada marota com o árbitro do jogo rendeu para Henrique Dourado uma suspensão de um ano fora de atividade. O atacante, eu gosto do Henrique Dourado, acho ele muito bom atacante, né? Mas o VAR chamou, o árbitro achava que naquela ocasião tinha sido um acaso, né? Mas depois ele foi comunicado, ei, o rapaz foi te derrubar mesmo. E aí ele chama o Henrique Dourado, dá um vermelhinho para ele direto,
né? E o Henrique Dourado, depois disso aí, acabou sendo punido, está suspenso por um ano, vai ficar aí sem poder jogar, o atacante brasileiro que está lá na Ásia. E aí, você acha que o Henrique Dourado fez de propósito? Não fez? Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse lance aqui com o nosso querido Celso Lima, que daqui a pouco participa também com a gente, o atacante brasileiro Dourado, que para marcar é ruim, viu? Para fazer falta em árbitro é a primeira vez que eu vejo um negócio desse. Mas enfim, vamos para frente. Vamos aproveitar aqui, deixa eu mandar um abraço, galera. Plácido Lange está aqui com a gente, o Lucas Gomes também está aqui com a gente. Boa noite, Tony, minha vida está no inferno, estou estressado. Não se estresse não, rapaz. Está aqui com depressão, enfim, mas fica com a gente aqui, tá bom, Lucas? Fica com a gente aqui, fica tranquilo numa boa, até porque às vezes a gente passa aqui por momentos difíceis, mas a gente tem que estar sempre unido, procurando sempre um momento bacana, até porque a vida é de altos e baixos, Lucas, tá certo? A vida, a gente tem às vezes alguma situação que nos deixa muito triste, o luto, por exemplo, é uma situação dessa, que nos deixa muito triste, quando a gente perde alguém querido, quando a gente tem uma frustração na vida, um emprego que você de repente perdeu, você não podia perder, porque depende, tem muita coisa ali para pagar, tem conta, tem muita gente que depende de você, ou às vezes você perde um irmão, um amigo, sei lá, alguém da família, né? E às vezes a gente está no luto, numa dificuldade muito grande. A gente às vezes fica um tanto depressivo. Então, vamos procurar pessoas próximas que a gente possa conversar, que possa ajudar. Em alguns casos, é importante procurar também um profissional de psicologia, fazer uma terapia, tá certo? É importante também, para quem tem fé em Deus, né, se apegar a Deus na oração, né, procurar participar também de terapias, de encontros, né, que a gente tem muitos grupos religiosos que também fazem encontros e que muitas vezes também acaba ajudando numa forma terapia. Tá bom, Lucas? Pois eu deixo aqui o meu abraço fraterno a você, que Deus lhe abençoe, que toque fundo do seu coração. Fica com a gente aqui acompanhando o replay, tá certo? Tenta acalmar aqui os ânimos, tá bom, meu querido Lucas? Fica com a gente e a gente vai trazer muita informação para você e conto muito com a sua participação. Fica mandando mensagem, fica acompanhando aqui com a gente, tá bom, Lucas? Um abraço. O padre, cadê aqui? Padre do Bem, está aqui deixando os parabéns aqui pelo programa. E Pedro Lázaro, um abraço para o Pedro Lázaro, também aqui com a gente. João Kennedy, deixando boa noite também aqui para a doutora Thaís Santana. Estamos na torcida pelo Icasa. Gildásio Furtado também aqui, está por aqui. O José Damásio também. Enfim, um abraço para essa turma toda. Compartilha aí, galera, compartilha. O replay já está no ar e a gente vai começar a conversar aqui com a doutora Thaís Santana, advogada do Verdão do Cariri. Doutora Thaís, a senhora recebe essa bronca aí do Icasa, né, para poder defender o Verdão. Foram 3 cartões amarelos. Nós mostramos aqui, inclusive no replay, o momento em que o Leandro Mendes recebeu os 3 cartões amarelos. Me lembra aí, Guto Vital, me refresca a memória, contra o Ferroviário, contra o Crato e contra o Maracanã, não é isso? Ferroviário, Crato e Maracanã. Foram os 3 jogos em que o Leandro Mendes recebe o cartão amarelo. Joga a última partida contra o Iguatu, quando deveria estar suspenso, né, não deveria atuar, houve essa falha internamente no Verdão. Bem, o fato passou, demorou esse tempo todinho, o julgamento aconteceu. Como foi que a senhora sentiu o clima durante esse julgamento? Qual foi a primeira ação da senhora para tentar evitar que o Icasa pudesse ser rebaixado, doutora Thaís? Bom, Tony, a situação é complicada, né? O processo, todo mundo, quem está acompanhando, vê como é complicado esse processo. Mas, assim, nós fizemos a sustentação oral no tribunal, levantamos 2 preliminares e uma defesa de mérito. Infelizmente, foram indeferidas as 3, mas nós já recorremos hoje, hoje protocolamos embargo de declaração. Isso no pleno do tribunal ainda? No pleno do Tribunal do Ceará, né, referente ao acórdão que saiu. Tinham algumas coisas que nós achamos que eram pertinentes, um embargo de declaração, e nós protocolamos hoje. Qual foi a primeira ação? Foi tentar impedir o julgamento, retirar o de pauta? Exatamente. A primeira preliminar foi justamente essa, pedir que tirasse de pauta, tendo em vista que ainda versa, né, o processo do caso Crato, o processo 1538, de 2022, o caso Crato, e esse processo ainda pode movimentar muito a situação do Icasa, né? Então, por isso nós estamos
lutando sobre isso ainda, sobre esse processo. A priori, no tribunal, ele foi indeferido, mas nós vamos recorrer. Então, a tentativa só para a gente entender, e também o professor que está acompanhando aqui a gente, doutora, no caso, a senhora pediu a retirada do julgamento até que o caso do Crato fosse todo definido no tribunal. Até porque a gente sabe, o pessoal está acompanhando aqui com a gente, o Crato foi excluído do Campeonato Cearense por suspeita de manipulação de resultado, só que no primeiro julgamento só foram suspensos 4 partidas. Depois houve um segundo julgamento, que houve a suspensão de todas as partidas, e só que o STJD acabou derrubando a pedido da federação. Então, a ideia é fazer com que esse julgamento, a situação do Crato fosse definida para saber realmente a que ponto ficaria essa questão do ICASA. Até porque, se todos os jogos forem suspensos, o cartão amarelo do Leandro Mendes deixa de existir. Exatamente. Uma das nossas esperanças é essa, né? Porque ficou uma certa obscuridade nesse julgamento. Porque se o Crato realmente for anulado esses jogos, pode favorecer muito o ICASA. Então, nós vamos continuar batendo nessa tecla e esperamos que, com o recurso, né, o Pleno veja essa situação, investigue a fundo essa situação do Crato. Houve algum argumento assim, confesso que eu não assisti o julgamento, já cheguei a ver alguns, mas geralmente o presidente que está ali naquela ocasião vai e traz o argumento por que não aceitou, né, porque, por exemplo, indeferiu o pedido, no caso da senhora, da defesa do ICASA. Qual foi o argumento colocado pelo tribunal? Um dos argumentos deles foi falar que o jogo Crato e ICASA não havia sido anulado, não iria ser anulado. Então, nem tinha por que colocar esse assunto em pauta, foi o que eles disseram. Eu confesso aqui, pessoal, que eu fico assim um tanto abismado, estarrecido. Porque como é que você exclui um time do campeonato e não suspende todos os jogos? Ah, tudo bem. O mesmo tribunal julgou em 2 momentos. Em um suspendeu 4 jogos, no outro suspendeu todos os jogos. Então agora é como se o próprio tribunal estivesse desconsiderando o segundo julgamento. Então, para o tribunal só está valendo o primeiro julgamento, que é a da suspensão dos 4 jogos. Então, é isso? Isso. Foi o que eles deixaram a entender no julgamento, nesse último. Então, pronto. A senhora pegou, fez esse pedido, retirada de pauta, enfim, não retiraram, fez a defesa e aí também julgaram improcedente. Exatamente. Fizemos embargos de declaração hoje, foi protocolado hoje para o Pleno, né, do Tribunal de Justiça Desportivo do Ceará, e vamos aguardar a decisão. A senhora chegou a ter acesso do processo do Crato, aqueles áudios que foram vazados, a senhora acha que isso pode vir novamente à tona, de uma forma até tentar favorecer o time do ICASA? Sim, perfeitamente. Nós contamos com isso. Que seja realmente investigado, que seja considerado o que aconteceu, para que o ICASA não seja punido. Já tem algum prazo para, por exemplo, só fez a entrada no embargo hoje, no Pleno, nesta segunda-feira. Existe um prazo assim regimental para vir novamente a ser julgado pelo Pleno do Tribunal? Não, aí tem que aguardar. Isso aí vai ser analisado por eles e eles é quem marcam, então. Nós tínhamos prazo, nós tínhamos 2 dias para protocolar. Como o julgamento foi quinta-feira, né? São dias úteis. Dias úteis, aí foi protocolado hoje. Esperança para que seja feito um entendimento diferente, doutora Thaís? Com toda certeza, estamos confiantes. E se por acaso não der positivo para o ICASA, a defesa do ICASA para ou pensa em recorrer até o Superior Tribunal de Justiça Esportiva no Rio? Vamos recorrer até o Superior. Assim, Tony, nós temos uma defesa de mérito. A nossa defesa de mérito ela é no sentido de que os 3 pontos sejam retirados apenas no próximo campeonato, próximo ano, no de 2023. Porque aí o ICASA vai entrar com mais fôlego, né, para conseguir vencer esse campeonato. Melhor do que ele perder agora esses 3 pontos. Porque o negócio de vocês vão se apegar realmente a esse julgamento do Crato. Exatamente. O negócio é a suspensão dos jogos do Crato. Exatamente. E caso não valha essa suspensão, vamos recorrer para a defesa de mérito. Vai ser o suspiro, a alternativa para o torcedor. Exatamente, A senhora também é advogada do ICASA em casos trabalhistas, né? A senhora é corajosa, porque o que deve ter de bronca nas suas mãos são muitos casos trabalhistas que a senhora defende hoje, o time do ICASA? São muitos. Praticamente toda semana tem novas demandas, praticamente semanalmente. Está brotando de pedra, então, a ação judicial no ICASA. Como? Está brotando de pedra. Demais.
Como é que vem sendo trabalhada essa situação? A gente tem um passado não tão distante que a gente chegou a presenciar alguns casos de ações do ICASA que eram julgados à revelia. Tive até informação de que o fato de alguns julgamentos ocorrerem em outros estados acabaram atrapalhando, enfim, não sei também. A senhora está desde quando defendendo o ICASA? Eu estou de 2021, início de 2021. Então, do ano passado para cá, isso, né? Está pouco isso. tempo. A gente sabe de muitos casos anteriores que o ICASA, até aqui mesmo em Juazeiro do Norte, chegou a ser julgado à revelia. Esses casos que foram julgados à revelia, ainda cabe uma negociação, uma tentativa do ICASA de tentar reverter algumas situações? Tem algum caso desse nas suas mãos? Não, nas minhas mãos os de revelia não, mas cabe sim negociação e nós vamos inclusive tentar. Agora nós estamos tentando juntar todos os processos, né, no RCE, aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, para que a gente conseguir fazer um acordo, ou conseguir ir pagando, né, e tendo fôlego também para conseguir manter o clube. Nesse caso, todos os processos que fala são os processos que estão espalhados pelo Brasil em vários estados. A priori, os do Ceará. E depois vamos fazer o pedido para que tragam todos, para que sejam todos centralizados aqui no Tribunal do Ceará. Porque esse caso dos outros estados acaba complicando, né? Me corrija se eu estiver errado. Se a pessoa entra em uma ação contra o ICASA lá em Mato Grosso do Sul, então o ICASA tem que responder a situação lá em Mato Grosso do Sul. É por aí? Ou não? Pode responder por aqui? Nem sempre, Tony. Nós podemos pedir que seja trago para cá, tendo em vista que o clube é aqui, que os contratos foram feitos aqui, e muitas vezes nós estamos fazendo esses pedidos. Agora, recente, nas diretorias antigas, infelizmente, deixaram correr revelia, não fizeram defesa, não contrataram advogados, e hoje o ICASA está com uma dívida enorme por causa disso. A maioria por causa disso, de revelia. A senhora tem uma ideia mais ou menos de quanto é hoje a dívida do ICASA? Dá para mensurar? Não tenho como mensurar para você. Até porque a senhora tem um número X, né? Não são todos os que estão na sua mão, então. Isso. É situação difícil aqui para o torcedor. Deixa eu trazer aqui, meu querido... Não, eu tenho aqui também, Kleber. O meu está pegando aqui. Tem hora que ele pega, tem hora que não pega. O Arthur Borges, deixando aqui boa noite para ele. Um abraço para o Arthur Borges. O Éder Leonardo também. Ele diz, tem que anular o campeonato. O Éder Leonardo, para ele, acha que tem que anular o campeonato. Vai dizer isso para o torcedor do Fortaleza, para tu ver a confusão, viu, Éder Leonardo? Um abraço. José Caetano, está aqui, rapaz. Aqui também deixando mensagem. José Souza também deixando boa noite. Deixa eu ver aqui quem mais. Carlos Levi. Stone, e 9-0 do Atlético em cima do Crato. Esse jogo deve ser anulado, está dizendo aqui o Carlos Levi. Pedro Henrique, aí sai resultado de querer os jogadores, não paga, fica devendo atletas, uma hora chega o preço. Uma pena grande para a torcida. Bruna Freitas também está deixando aqui, dando os parabéns à defesa do ICASA, aqui com a doutora Thaís. O Pedro Henrique também aqui, quando é que o ICASA vai pagar as dívidas dos atletas? Exemplo de Lázaro Sope, ele diz fora outros. O Lázaro Sope jogou quando no ICASA? Lembra aí? 2020? Foi 2020 ou foi 2021? Ele estava no time da Série B, né? Acho que foi no time da Série B, não lembro. Está aqui o Pedro dizendo que ainda tem dívida com o Lázaro. O Éder Leonardo diz o seguinte, o Crato manipulou resultados para favorecer apostadores de sua diretoria. Não há legitimidade no campeonato em que o time joga sério contra uns e perde de propósito para outros. É a crítica aqui do Leonardo. Ele está aqui sobre essa questão. O Anderson Silva, situação triste do ICASA, espero que pior que é isso, Anderson Silva. Faça isso não, rapaz. Vamos torcer para que o Verdão melhore. Sobre essa questão de pagamentos, salários atrasados, isso aqui não entra dentro da parte da senhora. Isso aqui tudo é com a diretoria. Que às vezes o torcedor, por exemplo, tem aqui o Pedro Henrique, está vendo a senhora aqui que é advogado de defesa. Aí diz, quando é que vai pagar o salário do ICASA? A senhora não sabe, doutora Thaís? Isso aí não tem nada a ver com a defesa do ICASA. Não. A sua questão é trabalhista e essa do julgamento. Exatamente, isso aí é com o setor financeiro, mas eu acredito, e pelo que eu tenho visto lá, a diretoria está se esforçando ao máximo para cumprir com a folha de pagamento do clube. E o dinheiro da CBF, a senhora está nessa questão, dessa briga junto com a CBF? Não, no da CBF eu não estou à frente. O dinheiro da maldição. É a maldição do ICASA, esse dinheiro da CBF, eu nunca vi. É um problema sério. O Anderson Cauã, rapaz, anula o campeonato que está manchado, está dizendo aqui. O Felipe Mendes também deixando aqui o boa noite. Muita ingerência de anos no ICASA, colhemos reflexo disso.
Tá deixando aqui, ó. O Pedro tá lembrando diz que o Lázaro Sop jogou em 2020 a Série A, tá bom? Tá dando toque aqui, aliás, 2021, tá bom? Um abraço aqui pro nosso querido Pedro. Muita gente mandando mensagem, a gente agradece demais o pessoal que está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Ainda com a doutora Thaís aqui, eu quero só lembrar você que hoje é segunda-feira, e segunda-feira a gente fala de quê? A gente fala de pizza, lá da Pizzaria Hamburgueria O Val. O nosso querido Celso Lima não chegou ainda, por quê? Porque parou lá no Val, rapaz, foi comer uma pizza, tá certo? Ele agora está com um programa novo lá na Cariri FM, aí ele está aproveitando, faz um lanche antes, depois é que vem para cá. Olha que imagem bacana, você está vendo aí, é de dar água na boca essa pizza da Pizzaria e Hamburgueria O Val, do presidente interino do Guarani agora, hein? Mas lá, torcedor de casa, fique tranquilo, porque tem um Val que é leão do mercado, mas tem um Alexandre, o irmão do Val, que é Verdão do Cariri. Então pode ficar tranquilo que abraça os rivais de Juazeiro do Norte e todos os torcedores. Tá aí a imagem para você da Pizzaria Hamburgueria Val, tá bom? Local aconchegante, espaçoso, super bacana para você com os amigos, com a família. Fique à vontade, conheça o cardápio variado da Pizzaria e Hamburgueria Val. Fica a rua, a cruzamento da Carlos Cruz com a Todos os Santos. Qual é o número, Celso Lima? Qual é o número da pizzaria? 984, Celso já está aqui nos bastidores, viu gente? 984 é o número lá da Pizzaria Hamburgueria Val, tá certo? Carlos Cruz com Todos os Santos, ainda é franciscano, fica ali tangenciando a linha ali, tá bom? A linha férrea do VLT. Aproveita, telefone na tela para você, 988429514, 988429514 é telefone WhatsApp. Hoje aproveita, você pode ir até lá, o pessoal está assistindo agora o replay lá do Pizzaria e Hamburgueria Val. Ou então você pode pedir em casa, a pizza chega numa boa, tem hambúrgueres também super bacanas. Amanhã é folga, mas na quarta-feira, ó a promoção aí, Pizza GGG, Extra GG, você ganha um refrigerante grátis na Pizzaria e Hamburgueria Val. Pizza GGG, Extra GG, refrigerante totalmente grátis, telefone 988429514, tá certo? Tá aí o telefone, o WhatsApp para você. Bota só mais uma vez a imagem da pizza, Kleber, que é para ficar com água na boca mesmo. Olha que coisa gostosa, olha só que delícia essa pizza lá da Pizzaria e Hamburgueria Val. Você vai ficar aí se passando, né? Aproveita, tá certo? O Daxon disse que quando sair daqui vai passar lá na Pizzaria Hamburgueria Val. Segura a onda aí, viu, Val? Que o Daxon passa já por aí, você pega o autógrafo para ele, o seu artilheiro lá do Leão do Mercado, grande Daxon. Um abraço, nosso querido Val. Gente, só para encerrar aqui com a doutora Thaís Santana, que está conosco aqui no programa Replay, tá certo? Lembrando, daqui a pouquinho tem Daxon, daqui a pouquinho tem Celso Lima, tem muita coisa. Tem Thaís Ferrer lá no Japão, tem o Lamar Lima que está indo para o Guarani de Sobral. Então segura a onda aí, tá certo, pessoal? Doutora Thaís, tá tudo preparado então? Então o ICASA vai até a última instância, independente de qualquer coisa, referente a essa questão de julgamento. O torcedor pode ficar tranquilo que o que a diretoria puder fazer, a defesa vai até a última instância para que o ICASA jogue a primeira divisão em 2023. Isso mesmo, Tony. Estamos fazendo o máximo possível, dando o melhor. Se Deus quiser, vamos conseguir lograr êxito nessa demanda. Me diga uma coisa, o pleno do Tribunal de Justiça muda os julgadores? Eu não sei agora como é que chama, se são desembargadores, como é que chama lá no Tribunal de Justiça? Auditores. São os auditores, mudam. São os auditores. Eles mudam então, não mudam? Tem turmas diferentes de auditores. Então, por exemplo, o pleno que vai julgar isso aqui, os auditores são diferentes da primeira instância. Sim. Tomara então que esse entendimento seja diferente, porque é um absurdo. Pessoal, vou dizer uma coisa, aqui é a opinião minha, viu, pessoal do tribunal? Um absurdo, eu acho que vocês têm que se limpar das besteiras que fizeram nesse primeiro julgamento do Crato. Certo? Eu não vejo lógica de você excluir um time do campeonato todo e só suspender 4 jogos. Qual é o sentido que tem de você excluir um time do campeonato e só suspender 4 jogos? Então não exclui o time, só suspende os 4 jogos, enfim, então e pune para... Enfim, eu não entendi muito essa parada. Foi um julgamento do jeito da primeira vez, na segunda vez foi um outro julgamento, agora já não aceita o pedido do ICASA de retirar para poder
né, esperar esse julgamento do Crato. O tempo está passando, vão deixar a coisa acontecer quando começar o Campeonato Cearense, porque o que eu tenho de informação é que o Maracanã entrou também na Justiça, porque quer a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, que foi conquistado pelo Iguatu dentro de campo. Só que se suspenderem todos os jogos, o Maracanã que passa para a próxima fase, e aí teria que realizar um jogo contra o Ceará. E aí, será que essa bronca é que está fazendo esse burburinho todo lá no tribunal? Vamos aguardar, estamos de olho, acompanhando tudo, tá bom? Doutora Thaís, quero agradecer a sua presença aqui conosco, boa sorte nessa empreitada aí para manter o Verdão na Série A do Campeonato Cearense. Eu até acho que o Icasa errou. Botar um jogador para atuar com 3 cartões amarelos é uma falha, mas não podemos desconsiderar que essa bronca do Crato é algo muito sério e que pode beneficiar o Icasa nesse caso, pode beneficiar o Maracanã, enfim. Eu acho que uma lambança que poderia ter sido evitada, infelizmente acabou não sendo. Mas eu desejo boa sorte à senhora e boa sorte também nessas ações trabalhistas do Verdão do Cariri. A senhora sente, pessoal, esses casos da senhora, já chegou a negociar com algum atleta? A senhora sente que o pessoal está maleável para negociação, para tentar resolver essa questão financeira trabalhista no time do Icasa? Sim, Tony, várias vezes. Inclusive, o próprio clube, a própria diretoria oferece acordo. Em praticamente todas as audiências são oferecidos acordos para fechar e para encerrar o processo. O pessoal está aceitando? Alguns sim, outros não. A maioria sim. Então está havendo um encaminhamento interessante nesse sentido. Está sim. Falta só essa maldição do dinheiro da CBF. Falta só esse dinheiro sair. Se sair, seria bom, né, doutora Thaís? Seria ótimo. Doutora Thaís, obrigado pela presença aqui conosco. Conte sempre com a gente aqui do canal Replay com Tony Souza, tá bom? Para, enfim, qualquer comunicado que só queira passar, para a torcida do Verdão que está acompanhando. E com certeza só tem milhares de fãs hoje aqui, que estão aqui torcendo pela senhora para manter esse time do Icasa na Série A do Campeonato Cearense e também resolver, porque a gente sabe que esses débitos trabalhistas estão realmente emperrando, atrapalhando muito a equipe casiana. Obrigado, boa noite para a senhora. Boa noite, Tony. Obrigada. Doutora Thaís Santana, aqui conosco, advogado de defesa do Verdão do Cariri. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem o Daxo aqui com a gente, tem o Celso Lima, Thaís Ferré do Japão e também o Lamar Lima, novo técnico do Guarani de Sobral. E olha que nem foi oficializado ainda pelo Bugre, viu? Mas o Lamar está certo e vai falar aqui também com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho, segura aí. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual.
Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E olha, deixa eu falar para você aqui, rapaz, se você quer produtos de qualidade, você está querendo as melhores frutas, verduras e legumes, são 30 anos com as melhores do Brasil. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, tá bom? Olha, você que tem o seu sacolão, tem seu mercantil, seu supermercado, você que tem o seu comércio, lógico, vai querer oferecer produtos de qualidade para o seu cliente, o que há de melhor e com preço super camarada, lógico. Então aproveita, ó, os telefones estão aí na tela, 3532-2722, 3532-2678, tem também o 99918-8131. Eu, particularmente, só compro produtos se eu souber a procedência. E quando a procedência é Perboni Brasil, aí eu fico tranquilo, fico numa boa, tá certo? Aproveita, você também ofereça o que há de melhor no seu comércio. Procure a Perboni Brasil, fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, ali é a Avenida Leão Sampaio, tá bom? Na rodovia que liga os municípios de Barbalha a Juazeiro do Norte. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, completo mix de produtos nacional e internacional. Aí na tela está o telefone, aproveita, você tem que realmente oferecer o que há de melhor e você que é cliente tem que consumir o que há de melhor. Então quando eu vou para o supermercado que eu vou comprar frutas, verduras, legumes, eu procuro saber, é da Perboni Brasil? Tem alguns que tem essa marquinha aí, ó, tem a logomarca ali, tem um selozinho. Outros não, é da Perboni Brasil. Aí eu vou e compro e fico tranquilo, numa boa, tá certo? Um abraço aos amigos da Perboni Brasil. Deixa eu trazer aqui logo a presença dos ilustres, tá certo? Artilheiro, atacante, nosso querido Dagson, bom Missão Velhense, que está fazendo gol. Rapaz, o que Missão Velha tem agora de artilheiro é uma festa, né? Tá o Olávio agora lá pro... É a Ásia que o Olávio tá? É pelos lados da Ásia, né? E aqui o nosso querido Dagson conosco e agora está descansando com a família em Missão Velha. Dagson, boa noite, prazer ter você pela primeira vez, pelo menos ao vivo aqui nos estúdios, aqui no programa você já veio várias vezes, né? Com vídeo, com gols, mas aqui nos estúdios presente a primeira vez. Prazer receber você aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite, Tony. Tenho que agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar no replay e mais uma vez quero lhe agradecer pelo convite. Missão Velha agora é a terra dos artilheiros aqui no Cariri, é? A gente vem trabalhando forte aí para poder estar fazendo sempre gols, que Vamos conversar muito com o Dagson. Você lembra que o Dagson começou lá no Icasa? Começou no Icasa, passou pelo Guarani e aí também teve algumas outras equipes, né? Mas recentemente estava no Motoclube do Maranhão. Mas deixa eu dar uma boa noite dele, nosso querido, sempre muito elegante, tá certo? Que não dá para perceber, mas sempre muito cheiroso também. Nosso querido Celso Lima, a elegância padrão deste programa. Boa noite, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite ao Dagson. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite aos telespectadores. Quero iniciar aqui minha participação pedindo desculpas pelo atraso. Não teve atraso. Eu tive outro compromisso, né? Começamos hoje um trabalho lá na Cariri FM em Barbalha, das 18 às 19. Você pode sintonizar lá o 96.7 ou baixar o Radiosnet no seu celular para ouvir a gente agora todas as tardes, a partir das 18 horas na Cariri FM. Então, sempre novidade. Você recebeu quem hoje no programa? Hoje o presidente do Barbalha, o Lourão. Tem novidade? Papo muito legal. Não, ainda não. Não teve novidades no Barbalha, não. Tem não? Eu bati um papo com o Lourão mais para saber da sua primeira experiência como presidente, né? A situação atual. Conversei com ele sobre a situação do Barbalha e tal. Disse que vai estar procurando resolver os problemas, né? Pagar as dívidas que tem para muito poder problema. fazer um planejamento
para a primeira divisão do ano que vem. Disse que não tinha condições de disputar a Copa Fares Lopes, porque não tem condições financeiras, vai guardar a bala, a porva, para o campeonato cearense da primeira divisão. Mas, Tony, eu causei um problema sério no ambiente interno do Icasa, viu? O que foi, homem? Não faço não. Qual foi o problema que você fez? Você quer que eu conte? Eu quero, mas agora não. Segura Depois aí. eu conto. Eu quero. Daqui a pouco, Celso Lima, causador de problema. Mas, rapaz, você sempre foi de trazer solução. Não, você vai trazer problema. Você fala já, porque eu quero mostrar aqui essa imagem. O Henrique Dourado, punido 1 ano do futebol, por conta desse lance aí. Tá certo? Jogador, parecia que teve uma trombada com o árbitro. O VAR chamou. Quando o VAR chamou, aí o olhinho puxado lá, o japonês disse: como é, homem? Ele foi de propósito, toma o vermelhão para o rapaz. E aí o Henrique Dourado saiu e por conta desse lance, ele acabou sendo suspenso 1 ano. E você acha o quê? Foi proposital, não foi? Ele ia correndo, sem querer, esbarrou no árbitro do jogo. O que é que você acha? Tem gente já mandando aqui mensagem, rapaz. Cadê aqui? O Leandro disse: esse lance do Dourado foi propósito. Sabia que levaria um gancho de 1 ano no futebol do país. Ele quer voltar a jogar no Brasil. Daí fez isso porque quis. Pois é, rapaz. O árbitro ficou ali. Ele, na hora, parece que o juiz achou que tinha sido um lance normal ali, foi por acaso. Aí depois que alguém cochichou alguma coisa no ouvido dele, ele ficou revoltado, me chamou o Henrique Dourado, deu o vermelhão e o Henrique Dourado foi para casa mais cedo. Então, manda tua mensagem aí para você dizer o que foi que você achou. Foi de propósito? Não foi de propósito? O ceifador, olha aí, olha. Hein? E aí? Segue o lance ou o homem foi de propósito para derrubar o... O que terá cometido? O que terá provocado esse ato? Pois é, rapaz. Para o Leandro Santos foi de propósito. Negócio sério. Daqui a pouquinho eu quero saber também a opinião do Dax e do nosso querido Celso Lima. João Preto, rapaz, está deixando aqui o boa noite. Ele está em Floripa assistindo o programa. Ele ficou muito triste com essa notícia do Icasa. Tá beleza, então. Aqui deixando um abraço. Te aguardamos para receber Pedro, grande Pedro. Um abraço, rapaz. Cara, o negócio é sério, rapaz. Ele está querendo aqui resolver a situação aqui do Lázaro Sópolis, que o Icasa está devendo o Lázaro. Antônio Barbosa, Antônio, boa noite, estou aqui no Rio de Janeiro. Manda um abraço para Vitor e os meus pais José e Maria do Socorro. Um abraço para o seu José, Dona Maria do Socorro, os pais aí também do Vitor, Antônio Barbosa, turma boa lá no Rio de Janeiro acompanhando aqui a gente, tá bom? O Pedro José também deixando o boa noite dele aqui. E o Pedro Henrique disse: foi de propósito. Foi de propósito, Daxon? Acredito que dava para se sair ali sim, lá no alto. Acredito que de propósito. Parece como foi mirando assim. Hein, Celso Lima? E aí, segue o lance, foi nada? Aconteceu um lance parecido comigo no tiro de guerra. E como assim? Isso foi sem querer, isso aí, Tony. Foi sem querer? Olha, ele estava olhando, se você repetir o lance, ele está olhando para lá, para onde estava a bola. E aí, de repente, ele vê aquele vulto na frente dele, ele imagina que é o quê? Algum zagueiro, alguma coisa, e ele dá aquele chega para lá, ele não imaginou que era o árbitro. Eu estava de costas uma vez... Ó, advogado diabo aí, escute aí, eu estava lá, no tiro de guerra. Fila, no tiro de guerra, estava em forma, como se diz na gíria dos soldados, né? Estava em forma e tal, o que era que eu estava fazendo? Pegando nas plantas, que lá naquela época o tiro de guerra ficava num lugar ermo, né, e tal, muito mato, eu comecei a pegar nas plantas, né, e vem atrás de mim um sargento, bateu em mim assim, eu achei que era o colega que estava atrás de mim, eu disse: vai, sabe? Soltou cobras e lagarto. Rapaz, quando eu olhei para trás era o sargento, rapaz. E aí? Sargento Everardo, gente boa. Quantas flexões de frente fez? Não, ele me deixou só um dia todinho de serviço lá no quartel, só isso. Olha, o advogado do diabo. Não, foi mais ou menos parecido. Aí ele não imaginou que era o árbitro, ele achou que podia ser um jogador. Então você acha que o Henrique Dourado estava olhando para a bola e achou que era um zagueiro que tinha passado, um jogador do adversário que tinha passado na frente dele e deu-lhe um escorão. Quando ele viu que era o árbitro, ele disse: agora me fez. Você tá igual o colega nosso ali que foi entrevistar, não vou dizer o nome do rapaz não, que ele é conhecido, foi entrevistar um cidadão, e o cidadão ele tinha um desvio do olho, então o olho dele ficava um pouco para a direita e o outro um pouco para a esquerda. Olha lá. Aí o cidadão começou, aí foi fazer a entrevista, posicionou bem o senhor, senhor, só olha aqui para a câmera.
Aí está bom, ele foi fazer a pergunta. Como o rapaz tinha um desvio do olho, né? Aquele popular zanoi que o pessoal chama, né? O cabo estava olhando, disse, não, senhor, olhe para a câmera. O cabo, eu estou olhando. Aí ele começou a fazer a pergunta, não, senhor, olhe para a câmera. Como é que o rapaz olha para a câmera? O cara tinha um desvio no olho. Você está igualzinho aí com o Henrique Dourado. Ele estava olhando para o arco, mas viu foi o zagueiro. Não, o jogador não faz isso por querer, não. Não acredito. Tá bonzinho o Celso Lima. Eu não acredito, porque isso é uma coisa subjetiva, né, Tony? Só ele vai saber se fez por querer ou não. Não posso. Qual foi a confusão que você provocou no Icasa? Rapaz, eu falei aqui a semana passada. Nós falamos, né? Que tá me botando a tua confusão. O César Santana tinha sido contratado como supervisor do Icasa, não foi assim? Aí eu disse, mas rapaz, o professor Thales, ele é um matemático, né? Podia ter deixado ele lá. Aí que cheguei lá, tava a briga. Não, é ele, sou eu, é ele, sou eu. Eu digo, mas que negócio é esse? Aí eu disse, pois tá bom, vou resolver o problema de vocês. Tem 2 agora, para não errar a conta dos cartões. Pronto, tem tá feito. 2 supervisores agora no Icasa. O professor Thales e o César Santana. Deixa tava lá, rapaz, um ciúme danado. Quero ver errar agora. Mas vamos resolver agora. Agora é os 2 agora. Duvido errar mais a conta. Professor Thales, um abraço. César Santana também. É mais fácil o cara aparecer lá com 6 cartões do que com 3, né? 3 mais 3, né? Tá certo. Um conta 3 ou 3 diz, não pode jogar não. Aí sai. O pior é ter até cartão demais. Matheus Pereira, acompanha a gente de Missão Velha. Um abraço pro Matheus Pereira. O Edson Alves deixando boa noite aqui. Ele está no bairro João Cabral. Rapaz, eu disse que o América subia, time grande da capital e tem torcida de estrutura. Não pode estar na Série D, Edson Alves. Daqui a pouco a gente fala sobre o América, velho. Fiquei Celso Lima tal, engasgado com esse negócio do América. O Dude Galdino também deixando boa noite. Esse ótimo jogador, o Dagson. Tá dizendo aqui, o Dude Galdino. Tá certo? E o nosso Verdão, que situação, cara. Vamos penar de novo, a torcida sofre demais. Diz aqui o Pedro Jocélio sobre o caso da advogada Thaís Santana, que esteve aqui. Se você ligou o YouTube agora, ligou aí sua telinha celular ou a TV e começou a assistir o programa agora, a Thaís Santana, advogada do Icasa de Defesa, esteve aqui conosco no primeiro bloco. Depois que terminar o programa, você vai ficar salvo aqui no YouTube. Você pode assistir novamente desde o início e pegar a participação da doutora Thaís Santana aqui conosco, tá bom? Dagson tá aqui com a gente. Bom missões, Dagson. Como foi a sua estada lá no Maranhão? Foi tranquila, meu querido Dagson? Pelo menos gol você fez aos balaios lá pelo Maranhão, hein, meu querido? Muito bom, né? Muito bom a gente poder exercer o que a gente tem como profissão e da melhor forma, né? Muito feliz em ter sido artilheiro do time na temporada com 9 gols. E espero manter o foco e determinação aí para seguir fazendo gols aí, ajudando os novos caminhos que eu vou traçar. Você jogou estadual e também a Série D do Brasileiro, foi isso, Dagson? Isso, joguei estadual, joguei... Você aí chegou no estadual na semifinal, se eu não me engano. Isso, na semifinal do primeiro turno. Já foi fazendo gol. Sim. Eu vi o lance, foi 2 gols ou foi 1 gol só na primeira partida sua que você fez? 2 gols na primeira partida contra o Pinheiro. 2-0 pra gente, a gente conseguiu ir pra final. Aí foram pra final. E na final? Na final, infelizmente, a gente perdeu pro rival lá, o Sampaio. Sampaio Correia. Aí foi jogar a Série D do Brasileiro. Teve um jogo, se eu não me engano, eu não sei agora se foi... eu não recordo agora, rapaz. Jogou Copa do Brasil? Joguei. Foi contra a Chapecoense que vocês chegaram a eliminar a Chapecoense? Se eu não me engano, estava perdendo, viraram o jogo, não recordo agora. Qual foi o jogo que você pegou na Copa do Brasil? Foi contra a Chapecoense. A gente começou ganhando, levamos a virada, fomos para o intervalo perdendo de 2-1. E no segundo tempo a gente conseguiu virar o jogo para 3-2. Eu acho que tem esse gol aí do Dax do Motoclube. Vê se tem esse jogo do gol do Motoclube. Acho que foi contra a Chapecoense. Né? Como foi o ambiente lá? Você parece que gosta de time rubro-negro, né? Se dá bem com as cores rubro-negras, hein, Dax? Pois é, cara. Um momento muito feliz, né? Foi um momento de muita experiência, muito gratificante mesmo. Acho que desde quando eu cheguei lá, cara, foi uma torcida que me abraçou de uma forma que só Deus sabe explicar. Torcida e todas as pessoas do Maranhão, então assim, foi muito gratificante mesmo. Tem alguém já que você conhecia lá? A gente tá vendo aí, tá passando a tela aí para você o gol do Dagson, né, pelo Motoclube. Esse jogo não foi com a Chapecoense, não. Esse aí foi a sua estreia. Isso, foi contra o Pinheiro aí. Ela foi na semifinal do campeonato maranhense. Né, já recebe aí. Rapaz, o narrador ficou numa alegria, numa felicidade tão grande nesse gol, foi uma resenha.
Tinha alguém já que você conhecia lá no motoclube? Já tinha jogado junto? Cara, a gente tinha passado no Crato antes, né? E eu tinha jogado com o Cleitinho aqui, um mês. E ele foi uma força muito grande assim para poder me Quem era levar o para técnico lá. que estava lá no motoclube? Quando eu fui para lá era o Ferro. Era o Ferro, Carlos Ferro. Ele ficou até o final, não? Não, ele ficou até o jogo contra o Pinheiro, o jogo do segundo turno, né? A gente empatou o jogo em 1-1 e daí ele pediu demissão e acabou saindo. Aí quem assumiu depois? Foi o Júlio César, que assumiu para o restante do Campeonato Maranhense e Série D. Você hoje tem contrato com algum time, Dax, ou não? Você responde pela sua carreira, ou você de repente tem algum time, por exemplo, você foi para o motoclube emprestado por alguém ou não? Foi uma coisa sua mesmo, assim? Você hoje define o seu futuro? Não, hoje, igual você falou, hoje, graças a Deus, apareceu um empresário, né? O Marcelo Zotti, um cara que sempre procura estar me auxiliando. Mas na minha ida para lá, fui livre, assinei o contrato lá. Inclusive está para acabar agora dia 30, mas quando eu saí de lá, rescindi. E estamos vendo novos futuros aí para a gente. Então você hoje tem um empresário que comanda, que direciona a sua carreira profissional. Sim, sim. Fares Lopes, joga por quem? Cara, tudo indica que Maracanã. Tive uma informação perguntando que hoje à tarde a gente colocou já pela manhã, né, que você tinha confirmado presença aqui no replay, e uma fonte ali me diz, rapaz, estou sabendo que o Daxson está indo para o Maracanã disputar Fares Lopes. O Maracanã que tem o Raul Santos, né, que está como diretor de futebol lá, Júnior Cearense permanece, ele que teve este ano no Campeonato Cearense, deu uma saída para o Itapoca, mas volta para o Maracanã. E a informação que eu tenho é que o Maracanã está investindo numa equipe forte para Fares Lopes. Então, tá tudo amarradinho ali. O prego está batido, falta só a ponta virada, então. Isso. E quando é que começa lá? Já estou trabalhando. Lá vai começar a apresentação dia 12. Dia 12 de setembro. Agora. Então por enquanto você fica aqui, Missão Velha. Enquanto isso, vai curtindo a família, mas sabendo a responsabilidade de treinando, né? Tá certo. Primeiro clube é o Icasa? Isso, primeiro clube na carreira em 2015, Icasa. 2015, Icasa. Vamos ver esse gol aqui do Dax pelo Icasa. Se eu não me engano, esse gol foi o primeiro gol seu com a camisa do Verdão do Cariri. Uma partida contra o Maranguape. 3-1. O Icasa venceu a equipe do Maranguape e você chegou a fazer o seu primeiro gol. Tá na tela aí, você já está vendo o gol do Daxson. Esse jogo foi o quê? Foi Presidente Vargas, Daxson? Isso, Presidente Vargas. Então, seu primeiro gol pelo Verdão do Cariri, o primeiro gol da carreira profissional foi esse gol aí. Esse gol aí. Como foi esse teu início lá no time do Icasa, Daxson? Cara, eu comecei, a gente estava disputando um campeonato sub-20, né? Eu estava pelo time lá de Missão Velha, e a gente fez a final o Açuque, um time de um senhor que sempre me ajudou também, o seu Eri Osvaldo, junto com o JP Esquisito, que a gente chama de João Paulo, acredito que todos conheçam. E quando terminou o segundo jogo, que a gente empatou de 1-1, fiz gol nesse jogo também, um gol de falta. E eles conseguiram ser campeão por conta que já tinha feito um placar elástico, se não me engano, tinha ganhado de 6-1 da gente no primeiro jogo, né? E conheci o Raimundinho, na verdade o Esquisito já conhecia ele, o JP. E Raimundinho chamou pra gente fazer teste lá e eu fui. Então o olhar clínico do Raimundo Wagner foi quem levou pro futebol profissional. Sim, hoje tem muita. Mas ainda era na base, ainda foi pra base do Icasa. Isso, na base em casa, na verdade, eu passei 2 meses e 17 dias. Aí da base já fui direto profissional. O técnico do profissional era quem? Era Vladimir. Vladimir Jesus. Então, 2015. Isso. E aí, então, assim, o Raimundinho foi o seu elo do amador para o time do Icasa e o Vladimir foi quem lhe promoveu para o time profissional. Isso, na verdade, quando o Raimundinho saiu de lá, alguns dirigentes queriam me dispensar e Raimundinho foi e falou, não, fica com o menino e assina o contrato porque vai dar frutos para a gente. Então hoje eu sou muito grato, se hoje eu sou atleta profissional, primeiramente a Deus, a todos que me ajudaram e ao professor Raimundinho, tenho muito gratidão a ele. Raimundo Wagner, mais um que o Raimundo Wagner botou aqui na carreira, quantos jogadores não passaram pelo olhar clínico do Raimundo Wagner, que hoje, não por acaso, o Floresta acabou contratando para ficar ali trabalhando, né, nas categorias de base ali do coordenador, melhor dizendo, do time do Floresta. Hoje é técnico do Sub-20, mas é coordenador da base do Floresta. Você teve altos e baixos no time do Icasa. Por que o Daxson não emplacou no Verdão do Cariri, Daxson? Cara, o futebol é um pouco complicado, né? Quem vive dentro do futebol sabe.
Mas a gente sempre procura nossos espaços, cara. Infelizmente as coisas não estavam acontecendo. Sempre busquei fazer meu melhor, mas nunca vinha acontecendo. Aí passei pelo Icasa em 2015, vinha jogando. Quantos anos tinha naquela época? Eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos. E infelizmente não consegui jogar, não conseguia ter sequência na carreira, né? E fui e pedi a rescisão do contrato, fui para a Inter de Limeira. Então você foi quem pediu. Sim, pedi. E aí surgiu essa oportunidade da Inter, alguém te viu? Como foi que você foi para a Inter de Limeira? Foi através do empresário, né? O empresário, o mesmo que tinha comprado o Charles na época. O Charles já estava no profissional e jogando. O Luiz. E me levou o Charles para o Grêmio. Isso. E me levou para a Inter de Limeira, joguei a 3 do Paulista, também não joguei muito lá. Teve um revés e eu preferi voltar para casa, né? Isso em 2016, final de 2015 para o começo de 2016. E passei o restante do ano parado. E aí já comecei a trabalhar com outras coisas. Torno em 2017 por Icasa. E chego para treinar e muitos caras não me queriam lá, o próprio treinador não me queria. Quem era o treinador da época? Eu não me recordo o nome dele agora. Daqui a pouco eu te lembro, o treinador de 2017 do Icasa. Esqueci agora. Ele é daqui da região. Esqueci, não sei o que, Araújo. Rony Araújo, isso. E ele não me queria lá. Aí onde entra esse senhor mais uma vez, o seu Eri Osvaldo, ele conversou com muitos pessoais da admissão velha e conseguiu pagar minha transferência, que minha transferência estava em São Paulo, entendeu? Ele conseguiu juntar o dinheiro lá e pagar, pois o Icasa também não queria por conta dessa situação, né? E foi aí que joguei em 2017 pelo Icasa, também não tive tanta sequência. Fui para o Parnaíba. No Parnaíba a gente chega na final, escala um jogador irregular, sai do campeonato. Aí eu passo 17, 2018 passo a trabalhar de servente na Coral. No final de 2018 paro de trabalhar na Coral, vou trabalhar de mototáxi, ponho um lava-jato para mim e para o meu irmão. E em 2020 volta a jogar amador e um jogo contra o Icasa, o próprio Icasa, né? O Kleber me viu jogar e perguntou se eu tinha interesse em voltar a jogar para o futebol profissional. E naquele momento eu já tinha largado. Falei para ele que não queria, pois tinha família e sabia da situação do Icasa. Mas ele me garantiu, ele chegou para mim e disse: se tua situação é essa, a garantia que eu te dou é que teu salário eu vou te pagar em dias. Então foi um cara que eu tenho que agradecer também, que me trouxe. Esse retorno também passou pelo Kleber. E fui muito feliz, né, cara? Foi daquele ano do time do Sub-20, né? Você estava no grupo do Sub-20, não, da Série B, né? Da Série B, a gente foi campeão. Foi campeão, você estava naquele grupo lá. Sim, fui um dos artilheiros também da equipe. Mesmo sem jogar, tá jogando de titular, mas sempre entrando e fui um dos artilheiros da equipe. Né? Então, fui emprestado para o Cariri. O professor optou por não... Ia mais precisar de mim. Era o Anderson Vitor? Não, era no Cariri sim, o Anderson Vitor. E no Icasa no tempo era o Washington. E fui emprestado para o Cariri. A gente conseguiu acesso lá também, né? Ficamos em segundo lugar. Retorno para o Icasa, quando eu chego no Icasa, o Kleber junto com o dirigente falou que não ia mais contar comigo, cara. E você não estava na relação que o Washington queria? Isso, a gente disputar Fares Lopes. Já tinha começado a Fares Lopes. 3 jogos eu não pegava relação para os jogos. Aí fui emprestado para o Cariri, voltei, se eu não me engano, acho que já era a primeira. Então, assim, cara, foi mesmo que jogar um balde de água fria em mim, um baque muito grande para mim, porque quando eu saí de lá, já estava determinado que não queria mais jogar futebol. E passei a trabalhar com meu irmão no Lava Jato. E parece uma coisa assim divina, cara, que a gente trabalhando. Isso no final de 2021, né, e eu debaixo do carro, meu celular toca, e a gente jogando produto no carro. E eu não atendi a primeira vez, a segunda vez fui ver quem era, não tinha salvo, porque era Rominho, né, do Guarani. Atendi. Do Guarani na época. E ele perguntou para mim se eu tinha interesse em voltar a jogar e poder ajudar a equipe do Guarani no campeonato da Série C.
E eu falei para ele que não podia responder imediato, cara, porque eu já não queria mais mesmo. Falei para o meu pai também, gratidão ao meu pai por tudo, porque nesse momento muito difícil da minha carreira, ele chegou para mim e falou, vai, porque é Deus que está te dando a oportunidade e o que eu fizer aqui em casa, inclusive ele até falou uma coisa que eu guardo pro resto da minha vida, se eu fritar um ovo aqui dentro de casa, você pode ter certeza que vou dividir para mim e para sua esposa e sua filha. Então assim, querendo ou não, ele foi aquele cara que me deu essa força para eu poder voltar a jogar futebol. Isso te emociona falar nisso? Cara, com certeza, porque hoje estou vivendo um momento muito feliz na minha carreira e graças a ele e toda a minha família. E aí você aceitou o convite que foi feito pelo Rominho. E aí chega lá no Guarani, tá quem? Lamar. Muito grato ao Lamar, muito grato. Nas 2 primeiras partidas eu não conseguia jogar. Por esse período, né, tá treinando, tá trabalhando com produtos químicos e querendo ou não, aquilo desgasta você. E não vinha treinando, então... A gente tem umas imagens de gols aí, Kleber, do Daxson com o Guarani, né? Os gols que o Daxson fez pela Série C do campeonato cearense, já pelo time do Guarani. Fala um pouquinho sobre o Lamar, a importância do Lamar nessa sua retomada na carreira do Guarani. Então, e quando eu cheguei lá, né, comecei jogando de titular, fazendo os amistosos, inclusive com o Barbalha, de titular, e não tive tanta sequência dos 2 primeiros jogos, né? E ele chegou para mim no 3º jogo e falou que ia me colocar. Não estava jogando com 2 atacantes, ia jogar com 3, ia me colocar de centroavante. Abriu o Leandrinho e o André Cassá. E eu lembro que você estava numa concorrência grande, porque tinha o Leandrinho que estava bem. Isso. E o André Cassá, que tem nome no nosso futebol, experiência principalmente, né? Isso. Aí ele chegou para mim e falou que ia me colocar para jogar e que se dependesse de mim não saía mais. Então, sou muito grato a ele, porque eu sempre falava para o meu pai, eu preciso de oportunidade, eu preciso de sequência na minha carreira, porque eu sei quem eu sou e sei que o futuro a Deus vai pertencer, mas eu com muito trabalho e muita garra as coisas vão acontecer. E sou muito grato a Lamar, a todos os meus companheiros, né? A gente conseguiu o acesso, a gente foi campeão e eu fui artilheiro do campeonato e do time Foram 9 gols, né, se não me engano, no campeonato. Isso, 9 gols em 7 jogos. Em 7 jogos, porque os 3 primeiros jogos você não jogou. Joguei, entrava sempre no final de jogo, 15 minutos. Né? Dava tempo de acabar de suar. Saía... Mas entrava cheiroso, saía cheiroso, que nem suava. Teve um jogo, Tony, desculpa interromper. Fica à vontade. Um jogo do Guarani aí na Série C, o Daxson estava jogando. E a gente tá vendo os gols do Daxson aí na Série C do Ceará. E o jogo tava meio duro, rapaz. Naquele dia eu não tô mais nem lembrado com quem era aquele jogo. Sei que o jogo tava difícil, tava 0-0, o Guarani não conseguia marcar o gol. E eu naquela época eu tava comentando o jogo. Acho que era até com você. E aí eu disse, acho que foi pro jogo Campo Grande, não? Não lembro. Aí o jogo Campo Grande, eu acho que o Campo Grande fez 1-0 e depois o Guarani virou. 2 de Daxson e 1 do Leandro. Corneteada no Lamar, dizendo que o Lamar poderia colocar um centroavante, um outro jogador e puxar Daxson um pouquinho mais para trás, colocar do lado. E aí um amigo meu disse, Celso, ele é o artilheiro do campeonato. Eu digo, ele não pode fazer gol vindo de trás, né? Não é não, Daxson? Porque o Daxson tem qualidade, ele não é aquele centroavante rompedor, aquele centroavante que só sabe fazer gols. Ele é um jogador técnico, ele tem técnica. E ali naquela ocasião eu achei que caberia ali um jogador para fazer dupla com ele vindo de trás, sendo mais um segundo atacante, para tornar naquela ocasião o Guarani um pouco mais ofensivo. Mas ele mesmo, Daxson, foi lá e parece que fez um gol. Não sei se o Guarani chegou a empatar ou ganhou o jogo. O gol foi do Daxson. Não, foram 9 gols, o Daxson realmente resgatou. E eu lembro de um jogo que foi no Crato, não recordo agora qual adversário, que eu estava gravando com o celular e o Daxson começou a chorar. E a gente não tem esse vídeo, ele na hora do choro, realmente, porque na hora que eu estava gravando com ele, eu não botei aqui no modo avião. Aí, rapaz, qual é o nome dele, homem? Que era administrador do Romeirão. Nicanor, rapaz. O Nicanor fez uma chamada na hora, aí travou o vídeo. Nicanor, não faço isso não. Na hora de eu pegar a emoção do homem, você liga, aí travou o vídeo. Mas a gente conversava exatamente porque foi um momento que o Daxson estava muito bem no Guarani e ele se emocionou exatamente por dizer que, assim, tinha pensado em parar, já estava trabalhando com o irmão no Lava Jato e de repente chegou esse convite do Guarani como um chamado de Deus.
Eu costumo dizer assim, eu não acredito em destino, mas acredito em providência divina. E realmente foi o que aconteceu, porque desde então é impressionante como você voltou ao caminho dos gols. Sua carreira realmente deu uma guinada muito grande, hein, Daxon? Com certeza, cara. É fruto de muito trabalho, né? Muita determinação. Como meu amigo me falando aqui, eu não jogava de centroavante no início da carreira. Comecei a jogar de centroavante em 2020. Em 2017, quem jogava de centroavante no time, no Icasa, era o Imperador, esqueci o nome dele, Luiz Carlos. Luiz Carlos. Eu jogava numa ponta e Dudu numa outra, entendeu? E joguei 3 jogos assim e o Danilo preferiu me tirar e colocar, não recordo quem era o jogador, mas era daqui também de Juazeiro, para jogar. Mas eu sempre joguei de ponta, vim começar a jogar de centroavante há pouco tempo. Em 2020 mesmo foi que eu me firmei de centroavante. E a coisa acabou dando certo. Vamos ouvir aqui o Lamar, rapaz. Lamar mandou uma mensagem pra gente falando sobre o Daxon, que foi um jogador importante naquele Guarani campeão cearense da Série C de 2021. Veja o que ele falou. Boa noite, Tony. Boa noite a todos do programa. Bem, cara, para falar do Daxon, né? É um garoto trabalhador, é um jogador que estava há um bom tempo fora do cenário do futebol, né? Por algumas coisas que aconteceram durante a sua trajetória. É um jogador que recuperou a alegria de jogar, né? Um jogador que tem muita técnica, as características de um atacante, apesar de ser alto, mas ele é rápido, né? Joga também dos lados. É um jogador moderno, um jogador que com certeza tem muito mercado, né? Tá provando aí, veio de uma série D de campeonato brasileiro, fazendo gol em uma grande equipe do futebol maranhense. Tá muito valorizado, é um jogador que está na minha lista de atletas, né? Queria levá-lo agora para um novo projeto, mas ele já acertou com o Maracanã. Mas enfim, cara, o Daxon chegou desacreditado no Guarani de Juazeiro ano passado na Série C. Pra você ter ideia, começou no banco, né? Começou como opção e foi trabalhando. A gente conversava muito com o Daxon no dia a dia para que ele não deixasse cair, para que ele trabalhasse, que a oportunidade e a hora dele ia chegar. Daí ele fez isso, né? E conseguiu a titularidade, depois conseguiu fazer os gols, sendo o artilheiro do campeonato cearense da Série C naquele ano e nos ajudando muito no título. O Daxon foi muito importante dentro daquele elenco, recuperou a alegria de jogar. Bom, tá aí o Lamar, né, falando aqui sobre o Daxon, sobre essa passagem que o Daxon teve pelo time do Guarani. Foi uma passagem realmente muito importante. Daxon, campeão da Série C com o time do Guarani, ali sua carreira deu uma guinada. Você ainda foi para o time do Crato. No Crato eu até acho que o começo, o esquema meio que sacrificava um pouco você, né? Eu até disse isso ao Lamar, o Lamar disse, cara, eu estou botando ele no esquema aqui. E você mesmo assim, naquele problema todo, ainda chegou a ser o artilheiro do time do Crato. Fez quantos gols no Crato até o momento que você ficou? Você não ficou o campeonato todo? Não, fiz 2 gols. Fez 2 gols ainda, né? E meio jogando no sacrifício, que a gente sentia que você estava meio ali tendo que marcar também, então um posicionamento diferente. O Lamar chegou até a fazer e quando você começou a jogar um pouco mais adiantado, a bola acabou entrando. E aí eu queria trazer uma situação. Teve essa bronca aí, vazamento de áudio, manipulação de resultado e tal, e quiseram até envolver você nessa parada toda. Como foi que você recebeu essa tentativa de envolver você nesse esquema aí de suspeita de manipulação de resultado, Daxon? Cara, na primeira palavra, quando chegou em mim, eu fiquei muito chocado, cara, até porque nunca tinha passado por uma situação dessa, e a todos que me conhecem sabem muito bem que jamais iria fazer isso, porque trabalho honesto, e se não fosse para trabalhar honesto, eu preferia parar. E realmente chegaram a envolver meu nome, né, por ser amigo de certas pessoas que lá estavam. Fiquei muito triste, cara, fiquei muito triste, mas os próprios torcedores do Crato, fico muito grato porque alguns me mandaram mensagem e eu agradeço até hoje, porque sabia do meu esforço, sabia o esforço que eu fazia até para mim sair da minha casa para poder estar no Crato, para poder treinar. Se você tiver uma ideia, cara, do que eu conversei com o presidente para me receber, não recebi nem um terço
entendeu? Então, assim, eu fiquei muito chateado mesmo. Você acabou tendo que abrir mão para poder ir para o motoclube. Isso, abri mão para ir para o motoclube. Falaram ainda que iriam me pagar, e até hoje, também já entreguei a Deus. Entendeu? Eu espero que não só o Crato, como todos os clubes aqui do Cariri cresçam, né? Pois como atleta, você pode ter certeza também que sou torcedor de todos os times aqui do Cariri. Se tem uma pessoa que quer ver esses times em grandes cenários brasileiros, sou eu. Mas no momento eu fiquei muito chateado mesmo, mas Deus sabe de todas as coisas. Acho que a gente só passa por provação que a gente possa exercer, né? A gente possa poder suprir. Então, mesmo nessa hora, foi uma hora muito difícil para mim, foi um baque, realmente, mas Deus sempre esteve comigo, só tenho a agradecer a Deus por tudo e por saber que tive condições de provar minha inocência. Chegou a ser ouvido, então, você já teve, porque eu tive a informação que vários jogadores, o próprio Lamar, chegou a ter audiência por videoconferência, tanto na questão desportiva, como propriamente no Ministério Público do Estado do Ceará. Chegaram a ter algumas pessoas chegaram a ser ouvidas por videoconferência. Você também chegou a ser ouvido na esfera desportiva e também no Ministério Público? Algumas pessoas ligaram para mim, né? Também não procurei saber quem era e me perguntaram a respeito, mas do TSJD mesmo, essas pessoas não ligaram para mim, né? Inclusive, teve uma certa parte que minha conta foi bloqueada, as contas minhas contas pessoais, né? Inclusive, teve até uns gastos aí para poder desbloquear e com medo de receber algum processo, porque por mais que você não deva, cara, fica muito feio para você ser... Quando o nome joga, até você provar a inocência, o pessoal fica remoendo o nome da pessoa. Pois mas graças a Deus pude resolver isso aí e pode ter certeza que nunca e jamais irei fazer um negócio desse, nem pela minha pessoa, até porque graças a Deus fui criado com um pai e uma mãe que sempre me ensinou o que é certo, então jamais irei fazer uma situação dessa na minha carreira ou na minha vida pessoal também. Alguém chegou a te procurar para oferecer dinheiro, para perder um gol, levar um vermelho, um cartão amarelo, chutar uma bola para o escanteio? Cara, não chegaram para mim não, mas também se chega, você pode ter certeza que a partir do momento que chegasse, eu era o primeiro a pegar minha chuteira, e se fosse uma situação de vestiário para mim entrar para o jogo, eu não entraria para o jogo. Inclusive teve gente que quis associar, porque você chegou até a perder um pênalti no jogo lá, que você chuta a bola, acho que chutou para fora, né, e depois acabou caindo, e aí teve gente querendo associar aquilo. Infelizmente a gente chegou num ponto que qualquer falha, qualquer erro, o pessoal já levanta uma suspeita, né? Mas chegou assim, aquele ambiente do Crato, que você saiu, porque chegou um momento que a gente sentiu o ambiente interno do Crato muito carregado, Daxson. Ficou assim, principalmente depois que vazaram aqueles áudios, até de jogador também que estava lá, ficou o clima realmente carregado. Aliás, áudio supostamente de jogadores que estariam no elenco. Cara, com certeza. Quando a gente recebeu o áudio, e a gente ficou sabendo do áudio, eu, o próprio da Silva, o Natan daqui de Juazeiro, o zagueiro, a gente ficou muito abalado, cara, muito abalado, querendo ou não, você abala. Será? Você fica naquela, será que é verdade? Será que é mentira? Mas você pode ter certeza que abalou. É tanto que as coisas não aconteciam de forma alguma dentro de campo. Eu treinava todo santo dia pênalti, todo santo dia a situação. As pessoas acham que você chega para bater um pênalti daquele dali, se pegar a bola na hora, não. Aquilo é treino. Se eu peguei a bola para bater é porque realmente eu era cobrador oficial da equipe no momento. Infelizmente eu escorreguei na hora da batida e a bola saiu para fora. Mas nunca, em momento algum, pensei em jamais perder, até porque se a gente faz aquele gol, acredito que as coisas tinham fluído, mas você vê como as coisas estavam tão de uma forma que a bola não entrava de jeito nenhum. Eu tentava de toda forma, parecia aquele peso em cima da parecia o castigo ali. E tentava de toda forma, a bola não entrava de jeito nenhum. Mas tudo tem um porquê, né? Deus sabe de todas. Você também chegou a ter conhecimento de algum jogador que participou desse esquema lá dentro? Cara, eu não posso te afirmar porque eu não tenho certeza, entendeu? Mas... desconfia. Por todos os boatos e por tudo que foi acontecido, com certeza a gente desconfia de certas pessoas, mas quem sou eu para julgar, né? O Crato, página virada. Sim, com certeza. E aí, motoclube, o seu ambiente lá ficou favorável para retornar no motoclube? Ou
A coisa é seguir adiante, ver voos mais altos? Cara, a gente que trabalha nessa profissão, a gente sempre quer coisas melhores, coisas maiores. Agradeço demais pela oportunidade ao Motoclube, a mim dada, a todos os torcedores, como eu falei para você. Até agora, cara, eu chego em casa, não para de chegar mensagem, fico muito grato. E procuro responder a todos, porque é uma coisa muito gratificante você saber que tem um reconhecimento da maioria da torcida. Você sabe, nem Jesus agradou a todo mundo, sempre tem um ou dois ali que não gosta da gente, mas você pode ter certeza que 80% da torcida sempre procura estar mandando mensagem de carinho e perguntando se eu volto para lá. Posso voltar, mas não tem nada definido, entendeu? Mas quem sabe futuramente posso estar voltando lá em outro cenário e poder ajudar a equipe. Vai disputar Fares Lopes, então. Né? Tá amarradinho aqui o Dax para ir jogar no Maracanã. Eu estava até olhando aqui, algum torcedor pediu aqui para poder perguntar ao Dax para onde é que ele ia. O Pedro Henrique acha que o lance lá foi de propósito. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai mostrar de novo o lance lá do Henrique Dourado, tá bom? Galera que está pedindo aqui, dando opinião também. Cadê aqui, rapaz? Teve alguém que perguntou. Mandar um abraço aqui para o Pedro Henrique, lá de Missão Veste, que é fã do Daxson. O Hudson Vinícius está deixando aqui o recado. O Cícero Bernardes está acompanhando lá em Vaze Alegre. Cadê aqui? O Hermano Linhares disse que foi de propósito. 2 armários desses chocando assim, sem decidir bola, foi de propósito. Está dizendo aqui o Hermano. Deixa eu ver aqui. O Anderson diz, Daxson, próximo ano volta para o Leão, Daxson. O Leão está na primeira divisão, né? Uma vitrine diferente. O professor Thales também aqui. O tal do Daxson Santos, está dizendo aqui o professor Thaleson. Deixando também aqui o abraço e diz, artilharia da Série C que garfaram dele. Até hoje no site e Instagram da instituição organizadora está outro nome com o artilheiro. Eu observei isso, viu, Thales? Cheguei a mandar uma mensagem para o pessoal da federação. Disse, o artilheiro aí foi o Daxson com 9 gols. Tá errado aí o negócio. Domingo Sávio, lá do Carlito Pamplona, Álvaro Eine, em Fortaleza, sempre na escuta aqui, aqui do programa. Um abraço, obrigado aí pela atenção. O Cícero Bernardo é fã do Celso, diz que é o melhor comentarista do Cariri, Celso Lima. Aqui é Ivanildo de Vaze Alegre, viu, Celso Lima? Tá deixando aqui um recado para você. Abraço. Aí o Domingo Sávio, cheguei agora, mas o Dax está no Moto ou vai para outro time? Vai para outro time. E pode ser o Maracanã, não é isso, Dax? Se for, se apresenta quando? Dia 12 da apresentação. 12 de setembro. 12 de setembro. Vê que ele está falando aqui, viu? É jogador do Maracanã, nosso querido Daxson. A Simone também está aqui com a gente. Manda um abraço aqui para a Simone, sempre com a gente também aqui. O Tony Brito deixando boa noite. Boa noite, Tony. É meu xará, Tony Brito. Só que o Tony dele é especial, é com TH, 2N, Y. É um Tony chique, o Tony Brito, viu? Celso Lima, a todos os espectadores, como está o Icasa em relação ao rebaixamento, que fará a defesa para permanecer na primeira. A advogada Tony Brito participou do programa hoje aqui no primeiro bloco, tá bom? A advogada do Icasa, Thaís Santana, você pode depois, quando terminar o programa, vai ficar salvo aqui no YouTube, você pode ver a participação da advogada que recorreu hoje com o embargo no pleno do Tribunal de Justiça Esportiva do futebol cearense. O Icasa, segundo ela, vai até a última instância tentar a permanência na Série A, tá bom? Nosso querido Tony Brito, a Simone diz aqui, entrega a Deus, Daxson. É sobre o dinheiro lá do Crato, a nossa querida Simone. Jean Silva também por aqui, esse é fera, tá sempre aqui acompanhando, tá bom? Um abraço. E aí ele disse, alguém dá notícia do Olavo, continua no Campinense, se mandou. O Olavo está no exterior. Eu não lembro agora qual é o time. Tailândia. Tailândia, né? Chiang Rai. Chiang Rai, tá aqui, ó. O especialista em tailandês, Daxson, tá dizendo, Chiang Rai é o time do Olavo. A gente trouxe o Olavo aqui, mostrou a foto dele indo lá para o Chiang Rai da Tailândia, tá bom? O nosso querido Olávio, que é artilheiro também, saiu da zaga e foi fazer gol lá no ataque. A gente vai para um rápido intervalo, mas dá para permanecer aqui com a gente, Dax? Porque eu quero, Dax, que você fale para a gente uma coisa daqui a pouquinho. O Dax vai falar agora não. Eu quero saber se esse América, que foi que aconteceu com o Moto, que o Moto saiu para a América de Natal. Tem um recadinho ali para você. Calma, daqui a pouco sai recadinho para a gente. Daqui a pouquinho, tá certo? Porque eu tenho minha justificativa por que o América subiu. Daqui a pouquinho eu vou falar. Estão falando, o América, não sei o quê. Eu vou falar aqui do América de Natal. O Anderson Silva está dizendo aqui, cadê o Anderson? Ei, Celso, já cobrou o Tony do América de Natal?
que ele disse que não ia para lugar nenhum. Aquele time lá, que jogou contra o Icasa, não ia para lugar nenhum, não. Mas teve uma mudança importante, e eu vou dizer por que daqui a pouquinho, na minha opinião, o América conseguiu acesso, mas é daqui a pouquinho. Porque agora eu quero falar para você da Pizzaria Hamburgueria Val. Olha essa imagem aí e veja se você não tem como olhar e não ficar com água na boca. Não tem condição. É uma coisa extraordinária. Essa pizza aí você faz, você olha e já dá vontade de comer. Eu é que não estou podendo comer hoje. Minha situação de saúde não está das melhores, mas vou logo ficar bom para... Olha que maravilha! Pizzaria Hamburgueria Val, um ambiente aconchegante, super bacana, para você ir com a família, com os amigos, com o companheiro, com a companheira, fique à vontade. Conheça o cardápio variado da Pizzaria e Hamburgueria Val. As melhores pizzas, os melhores hambúrgueres, você encontra na Pizzaria Hamburgueria Val. Avenida Carlos Cruz, com Todos os Santos. Cruzamento ali da Carlos Cruz, com Todos os Santos. Número Celso Lima? 984. 984. Melhor garoto propaganda da história, Celso Lima. É ele, aquele rapaz do Bombril. Nunca vi, tão característico. Você tá bem de propaganda, viu, garoto propaganda, Val? Pizzaria Hamburgueria Val, tá bom? Aproveita e vai lá para você se deliciar com a melhor pizza. Se você não quer ir lá, você pode receber em casa. E aí tem um delivery, 988429514, 988429514. Terça-feira é folga da galera. Na quarta, todo mundo volta. E volta como? Volta com promoção. Pizza G, GG Extra GG, você vai comer numa boa e vai ganhar um refrigerante no 0800. Sabe o que é 0800? De graça. Pizzaria Hamburgueria Val. Pizza G, GG Extra GG. Só na quarta-feira, hein? Essa promoção para você da Pizzaria Hamburgueria Val. Telefone para você aí na tela, tá bom? 988429514. Pizzaria e Hamburgueria Val. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Tem hora que eu não vou nem comentar, vou deixar para lá. Um abraço pro Osler. Irmão do Rondinelli, que passou pelo time do Barbalha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Barbalha com o Celso Lima. Olha, Lamar Lima está no Guarani de Sobral. E a gente tem essa confirmação, o Guarani nem confirmou ainda não, mas o Lamar confirma com a gente aqui no programa. Thaís Ferré, 9 estrelas do futebol japonês, também conversa conosco aqui. E aí vamos mostrar aqui o lance do Henrique Dourado para fechar a galera aqui. Só o Celso Lima até agora disse que foi lance normal. Foi um acidente de trabalho. Todo mundo, eu não sei o que é que o Celso normal não é, eu estou dizendo que não foi por querer. Não foi intencional. Não, ele pode ter imaginado que era outra pessoa e trombou lá. Você vê que ele dá até... E o homem é daltônico, é, Celso Lima? Tá tudo a mesma cor ali, o negócio é sério. Daqui a pouquinho a gente vai ver o lance do Henrique Dourado, que foi suspenso 1 ano lá no futebol japonês. Tá bom? Por causa de uma trombada com o árbitro da partida, mas é daqui a pouquinho. Se inscreve aqui no canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com a reta final e ainda com a presença aqui no estúdio do artilheiro Dagson, o artilheiro que parece quando veste a camisa rubro-negra. Eu quero ver ele agora fazer ser artilheiro sem camisa rubro-negra, o Maracanã é azul. Manda ele pro Flamengo. Eita, aí dá certo. É bom porque lá ele... Lá tem Ei, Gabigol tá perdendo uns golzinhos, viu? Eita, Gabigol. Olha a concorrência aqui. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais. Brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato.
Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. As melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, são 30 anos trazendo o que há de melhor para você. Sabe onde é? Perboni Brasil. E o que é melhor, a gente tem a Perboni Brasil também aqui no Cariri, não é legal? É demais, porque aí você pode comer frutas, verduras, legumes de forma saudável e aqui na tela já tem um telefone, certo? Celso Lima não gostou muito do inhame, não fez muito agrado do inhame, Celso Lima. A macaxeirazinha ele gosta. A macaxeira é boa. De primeira, não é isso, Celso Lima? Macaxeirazinha frita. Eita. Só alegria. Só alegria. Olha aí, Celso Lima. Precisa nem de carne. E há quem diga que Celso gosta de um arroz danado, viu? Mas aí ele vai virar, sair do arroz. Tassiano Clécio, Celso Lima trocou o arroz pela macaxeira. Desde que a macaxeira venha de procedência Perboni Brasil. Tá aí na tela para você os telefones da Perboni Brasil. Você que é comerciante, que tem seu sacolão, sua bodega, sua vendinha, seu mercantil, seu supermercado, fique à vontade, ofereça o que há de melhor para o seu cliente e com o melhor preço. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, completo mix de importado e nacional. Aproveite! Aí você tem de tudo lá, tangerina, laranja, tem abacaxi, tem batata doce, batatinha, batata inglesa, né, como queiram, melancia, melão, morango. Rapaz, o Guto gosta do morango, que é fora de sério. O morango e o kiwi. Nas feiras do Guto não falta o kiwi e o morango. Ele faz uma média com a mulher em casa, né? Um negócio fora de sério. Tá certo, Guto. Tem que fazer. Ele assiste, rapaz, ele botou uma vez uma postagem, assiste o jogo do Corinthians, kiwi, morango. Ele tem uma foto. O Guto é blogueiro, muita gente não sabe. Ele não aparece aqui quando a gente tá no Miséria, mas ele botou a foto lá e você só viu os pés, a tela da televisão e um pratinho lá com kiwi, morango, eu não sei se era um creme, Nutella. Mas, rapaz, eu vou dizer, é estiloso esse Guto Vital. Graças, hein? Pois é, rapaz. Ele, Dona Tatiane lá do lado, tal, e o kiwi com morango e Nutella. É uma das receitas do nosso querido Guto Vital para adoçar o sabor amargo de assistir o jogo do Corinthians depois de uma peia. Aí ele vai, rapaz, o Corinthians não colabora e ele aproveita com o kiwi, o morango e a Nutella. É sério, negócio sério. Tá aí na tela os telefones da Perboni Brasil. Galpão 2, Ceasa de Barbalha, o que há de melhor para você, com o melhor preço. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Olha, a Simone está por aqui, já falei, né? Tony, a seleção de Missão Velha foi eliminada do Intermunicipal. Por quê? Sabe dizer? Não sei, Domingo, sabe. Sinceramente, eu não tenho informação sobre a questão, não estava acompanhando. A gente vai tentar pegar qualquer coisa, a gente bota no Instagram, tá bom? Segue no Instagram aqui do Replay. Felipe Mendes, Dax arrebentou naquela Série C do Cearense, excelente atacante, tá dizendo aqui o Felipe Mendes, tá bom? A Thaís Ferré, que é jogadora, você sabe que desde o começo do canal, a gente sempre deu moral muito, gostou da destaque ao futebol feminino. E a Thaís acabou se tornando, com tudo que vem fazendo dentro de campo, uma das referências do nosso futebol feminino, né? Não apenas agora mais para as jogadoras do Cariri, mas eu acho que em nível nacional ela está se destacando muito. Uma menina que saiu do interior, né? Que ela é natural de Barbalha, e jogando aqui no Cariri, hoje está com uma carreira se consolidando aí no futebol, por que não dizer consolidado no futebol internacional, com passagem por 2 clubes do futebol português, futebol da Coreia do Sul, Turquia, foi campeã recentemente na Turquia, no Al Jaspor, e agora está no Japão. A nossa querida Thaís Ferré, que mandou um recadinho para a gente, para você que acompanha aqui o canal Replay com o Tony Souza. Se liga aí, Thaís Ferré, do Cariri para o mundo, agora comendo sushi na terra do sushi, lá no Japão. Fala aí, minha querida Thaís. Olá, Tony, a todo mundo que está acompanhando o Replay, aqui é a Thaís Ferré que está falando. Estou aqui do outro lado do mundo, estou jogando no Japão, na cidade de Izumo, estou representando o time do Diosa, então estou muito feliz com essa nova oportunidade, cada vez mais levar o nome da nossa região mais longe, e tem um grande desafio pela frente, que é várias competições que vai iniciar, dar continuidade a outras que já estão acontecendo, mas o nosso principal objetivo é garantir a vaga para a Nadesco League, que é a Liga Profissional Feminina, que há um ano foi profissionalizada, então é uma liga totalmente promissora, e nós queremos essa vaga, nós queremos entrar no futebol de elite da região
do Japão. Então eu quero dizer para vocês que é um novo desafio, um grande desafio na minha carreira. E estou muito feliz porque aqui na cidade onde eu estou tem a maior concentração de brasileiros do Japão. Então qualquer horinha que você vai no supermercado pode dar de cara, encontrar com algum brasileiro e fazer amigos. Então estou realmente me sentindo em casa, estou muito feliz com essa nova oportunidade. Espero que vocês continuem me acompanhando, continuem mandando energias positivas, várias mensagens, que isso ajuda bastante. Então eu tô aqui do outro lado do mundo, representando vocês aí também. E agradeço pela oportunidade e por todo o carinho de sempre. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, nossa querida Thaís Ferré. Boa sorte aí no futebol japonês, tá bom? Felicidades, que Deus continue lhe abençoando nessa caminhada aí agora na Ásia. Né? A Thaís só me disse que o sushi lá é diferente. Eles preferem o sushi da gente. Achou esquisito. E outra coisa que ela achou estranha é que o volante lá dos veículos do Japão é no lado direito, né? Aqui é do lado esquerdo e ela disse que lá é do lado direito. Achou estranho, mas está se adaptando a nossa querida Thaís. Deus abençoe. Boa sorte aí no futebol japonês. A nossa querida Thaís, que vem fazendo bonito, é uma referência, né, Celso? Já deixou de ser apenas mais uma jogadora, é uma pessoa que inspira as meninas aqui da região do Cariri, Celso. Já é uma vencedora, né? Saiu daqui do Cariri, saiu de Barbalha, passou por alguns clubes. E aí quando você vai jogar lá fora, você já pode dizer que você venceu, que já é uma vencedora, a Thaís. E eu tenho certeza que ela vai ter muito sucesso e vai alcançar os seus objetivos lá no Japão também. E no futebol feminino, já é difícil jogar aqui, meu amigo, mas você conseguir espaço no exterior. Então, assim, é um salto extraordinário que a Thaís dá e acaba, sim, se tornando uma referência. Gente, futebol feminino, inclusive, o Campeonato Cearense deve acontecer. Tive a informação, ia até ligar hoje o pessoal da federação e eu esqueci. Depois a gente traz informação aqui no Instagram da gente, lá do Replay com o Tony Souza. Vai ter o Campeonato Cearense. Deve acontecer em setembro o início, no dia 20 de setembro deve começar o Campeonato Cearense com o grupo do Cariri. Então o Icasa deve ter presença confirmada, o Guarani também, acho que Campo Grande, não sei se o Cariri, mas eu sei que Icasa, Guarani e Campo Grande devem ter equipes. A gente vai confirmar posteriormente para trazer aqui para você, tanto no YouTube como lá no Instagram, tá bom? Fares Lopes, o Júnior Cearense está lá na equipe do time do Maracanã, que o Daxon deve ir jogar, né, deve estar amarradinho ali para jogar no Maracanã. E, por exemplo, o Icasa já está trabalhando, né, já confirmou aí aquilo que a gente trouxe aqui, o Guídio, o Flaismar, o César Sampaio, são jogadores que permanecem da Série D. Segunda-feira a apresentação do time do Icasa, já vai começar aí também. El Bigodon está vindo, Leandro Campos. E o Guarani de Sobral, que está mudando de presidente, acho que é amanhã, hoje é dia 29, né? Então amanhã, dia 30, deve ter a aclamação do Marco lá no time do Guarani de Sobral. E aí acredito que já devam oficializar o Lamar Lima como novo técnico do Bugre Sobralense. E nós conversamos com o Lamar. Lembra que a gente antecipou isso aqui, né, na semana passada? Pois é, o Lamar já bateu o martelo, ponta está virada, o Lamar vai para o Guarani de Sobral e deve levar alguns jogadores que estavam aqui no Leão do Mercado na Série B do Cearense. Lamar Lima, deixando o recado para a galera do Replay, técnico agora do Bugre Sobralense. A diretoria do Guarani de Sobral entrou em contato comigo, uma nova gestão que assumiu o clube, para a Taça Fares Lopes, né? A gente já conversa aí cerca de 10, 12 dias, chegamos a um acerto, né? Para a gente fazer esse trabalhar nessa Taça Fares Lopes. Estou muito feliz, fico muito feliz com o contato do Guarani de Sobral, um time tradicional, de uma camisa muito forte no nosso futebol, um time que já inclusive foi campeão brasileiro da Série D, um time que tem muita história, tem uma torcida enorme, né? E eu fiquei muito feliz. Passamos aí esses 10, 12 dias conversando sobre algumas questões de logística, questões do objetivo do Guarani de Sobral para essa competição, né? Tivemos também algumas conversas sobre atletas, que tenho a minha base de jogadores, né? O Moacir Holanda é o diretor de futebol, também já tem uma base lá do Atlético Cearense, que estava jogando agora a Série C. Tem alguns garotos e jogadores da região norte ali, que também estão à disposição do Guarani.
né? Não vou poder levar essa minha base do Guarani de Juazeiro, porque graças a Deus alguns já estão trabalhando, já estão em outros clubes, e outros, né, por conta de já ter jogador em determinada posição, eu não vou poder levar. Né? Conversei já com o Tiaguinho e com o Arthurzinho, são 2 jogadores que já acertaram, né, com o Guarani de Sobral. 2 jogadores foram muito importantes agora no título do Guarani de Juazeiro. Eu queria levar muito mais jogadores, mas infelizmente não estou podendo. A gente está tentando levar mais 2 jogadores que compuseram o grupo do Guarani de Juazeiro agora no Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense da Série B, mas ainda não está certo. Assim que a gente acertar com mais esses 2 jogadores, eu trago aqui para você, Tony, para os seus telespectadores, para divulgar. Mas enfim, o Guarani vai forte, né? Vai um pouco atrasado, porque o Maracanã já está se apresentando essa semana. O Pacajus manteve o Oliveira Canindé, que está dando sequência lá no Pacajus. Floresta manteve o treinador do Brasileiro, né? O Guarani de Sobral larga um pouco atrasado, porque ainda vai se apresentar ainda na semana que vem. Então, são essas informações, Tony. Mas a gente vai trabalhar muito forte, como a gente vem trabalhando nesses últimos trabalhos, que tem tido muito sucesso. Acredito muito no trabalho e eu tenho certeza que nós vamos, com a graça de Deus, fazer um grande campeonato. Grande abraço aí, Tony, grande abraço a todos. Valeu, Lamar. Boa sorte lá no Bugre Sobralense, boa sorte para você, aí daí o Tiaguinho também e o Arthurzinho, 2 jogadores que se destacaram no time do Guarani e agora vão buscar espaço também no Bugre Sobralense. E pelas informações que a gente está recebendo aqui, Celso Lima, a gente vai ter uma Fares Lopes muito competitiva. Só são 5 times, você mesmo dizia, o Icasa tem a obrigação de ganhar, o caldo, a farinha está entrando e o caldo está ficando grosso, Celso Lima. Pelo menos no que a gente está vendo das equipes que estão contratando. É verdade, são times que estão se preparando. Me parece que essas equipes estão entrando para realmente buscar o título da Fares Lopes, porque eles querem ir à Copa do Brasil, porque o prêmio da Copa do Brasil é muito bom. É o caminho mais curto, de repente, né, você conseguir gasta a Copa do aí Brasil. 150, 200 mil para disputar uma Fares Lopes dessa, ganha a Fares Lopes, aí você chega por uma participação na Copa do Brasil, você recebe 600, 700 mil. Então, compensa. Então, vai ser uma luta dura, pesada, mas nós ainda não sabemos qual é o elenco do Icasa, viu? Rapaz, nem o Icasa sabe. Porque, ele estava trabalhando de um jeito, aí o Cacau mudou, aí... Eu creio que nós teremos surpresas aí no Icasa. Eu creio que mesmo com esses times formando boas equipes... Agora, Tony, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Estão se preparando, vão formar boas equipes, mas não são Barcelona também não. O time do Icasa tem condições de fazer um time forte, porque é o Icasa. Pergunta a Dax aqui, se o Icasa chegar aqui, Dax, olha, vamos lá, tudo bem, já está certo com o Maracanã, mas se ele não está certo, se ele vai ter que decidir entre Icasa e Maracanã, ou Icasa e qualquer outro time, se ele não vai querer ir para o Icasa. Icasa é time de massa, Tony. Então... Está atravessando um momento difícil. O de casa é o Cacau. Complicado, mas é o Icasa. Tu ir para a massa e no teu leite para fermentar o negócio, botar aí não adianta. Só a massa não vai para canto nenhum. O bolo não sobe, o pão não incha. Você vai ver que o time do Icasa, ele... É o fermento, o negócio é o fermento, Celso. Para mim, eu sou meio louco, sabe, Tony? Sim. E eu acho que é por isso que o povo gosta de mim, assim, porque... Você é meio doido. Eu disse a você... Pois candidato a presidente do Brasil, homem, é um critério para ser doido. Eu disse a você que o América era bom. Olha, o América subiu. Rapaz, o América subiu. Eu estou dizendo que o Icasa é favorito para ganhar essa Fares Lopes. É favorito ainda, você continua com essa? Continuo, que eu não vi nenhum dos times ainda. Ninguém viu não, só tem calma, então, deixa eu apresentar. Eu estou dizendo que é a favorita. Porque eu sei que o time do Icasa, eu sei quem trabalha no Icasa, sei quem é o treinador do Icasa e sei quem é o executivo do Icasa. Por isso que eu acho que, às vezes, dentro do campo, uma coisa ou outra não sai da maneira que se espera, mas o Icasa, para mim, até que me prove o contrário, é favorito para ganhar Fares Lopes. Sabe quem está assistindo a gente? Parceiro nosso, Antônio Rodrigues. Um abraço, meu querido Antônio Rodrigues. Está com saudade de vir para... Quando você vier aqui para o Cariri, você só vem aqui para tomar um e curtir as belezas da Chapada do Araripe, Antônio Rodrigues. Venha para cá, avise que você está na segunda-feira aqui
E a presença sua com certeza fica confirmada. Você tem moral. Você é titular aqui, viu, Antônio Rodrigues? Um abraço. Está acompanhando a gente. O João Vitor perguntando sobre o Campeonato Cearense Sub-20, que no ano passado a gente teve a participação das equipes aqui da região. Este ano não. Tem o Juazeiro Empreendimentos, mas o Juazeiro Empreendimentos já está rolando na capital há algum tempo. Agora estou querendo trazer de volta o Juazeiro Empreendimentos, tá bom, meu querido João Vitor? Ele pergunta se o Barbalha está. Não está. Aqui da região não tem ninguém no Cearense Sub-20 não, tá certo? Cadê aqui, rapaz? O Nicasso está dizendo aqui, Nicasso Nabi, dizendo que o time está tudo liso lá, o time do Icasa. Realmente é questão de dinheiro. Dinheiro, a situação tá difícil para o Icasa. Quem conseguiu acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro foi o América de Natal. Perdeu a primeira para o Caxias, foi 1-0. E o Celso disse que ia vencer em casa. E venceu 3-1. Tem a tabela aí, meu querido, resultado aqui dos jogos, tá bom? Da Série D do Campeonato Brasileiro, contando com o América de Natal, que conseguiu vencer e se classificar. Olha só, primeiro jogo, 1-1 Portuguesa do Canto do Rio contra o Amazonas. Segundo jogo, Amazonas 3-2, a Amazonas passou de fase, tá na Série C. Asa Irapiraca e Pouso Alegre. O Asa levou 2 sacodes, rapaz, um lá e um cá. O Pouso Alegre passou tá na Série C, tá na semifinal também, viu? Tocantinópolis, que foi quem eliminou o Santa Cruz de Recife, perdeu a primeira para o São Bernardo 3-0, perdeu também no jogo de volta 2-0 para o São Bernardo. Também está na Série C. E o América de Natal, aquele time que para mim era horroroso do grupo do Icasa, tinha perdido a primeira de 1-0 para o Caxias, venceu o Caxias 3-1, jogando na Arena das Dunas. E eu vou dizer por que o América subiu. Viu? Esse América subiu, Celso Lima, porque mudou o treinador, mudou o técnico mudou a forma do time jogar, não mudou muitas peças. Confesso que eu nem via o time que estava jogando agora recentemente, mas o Leandro Senna, não é isso? Leandro Senna, que é muito bom treinador, já teve passagem pelo Guarani de Juazeiro, mas na época ele bateu de frente com o Kleber Lavô, e Kleber parece que ele reclamou que o Kleber estava querendo que um jogador jogasse, ele não gostou, não demorou muito no Guarani não, mas é muito bom treinador, o Leandro Senna, por isso que desde a última rodada lá da primeira fase o time começou a mudar, mas aquele time que jogou contra o Icasa, Celso Lima, daquele jeito, é horroroso, rapaz. Era para ter errado, era um sacode aí, não ter passado nem da segunda fase. Deixa eu te contar um segredo aqui. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série D, Icasa e Globo. Aquele jogo feio, o time do Icasa ainda se acertando, e vai e vem. E eu disse, rapaz, esse time do Globo é fraco. Aí Tony disse, olha, esse time do Globo é um bom time. Eu disse, rapaz, eu acho que Tony está analisando o jogo de costa, não é possível. O time eliminou o Internacional, Celso Lima. Aí vem o América. Time bem certinho. Chega primeiro tempo, um jogo difícil, e Icasa me parece fez 1-0. No segundo tempo o América, treinador João Brigado, deu um nó do Sidney Moraes. O América foi pra cima, empatou o jogo e não virou, não sei nem porquê. Aí Tom diz, esse time porque era ruim. É fraco. Eu digo, é impossível. Porque era fraco, Celso Lima. Eu tô maluco. Ei. Aí chegou aqui e classificou o América. Esse time do América classificou é ruim. Eu disse, rapaz, esse time não é ruim. Esse time é bom. Não, ele vai perder pro Motoclube, né? Você tava lá. Eu disse, rapaz, olha, Dax é gente boa, cabra bom, mas vai dar América. Aí deu América. Aí vai passando. Olha, o América tá na Série C, subiu o América. Como é que é um time desse? Mas não tá acompanhando, sério, porque eu não vi que Leandro Senna era o treinador. Se eu soubesse que Leandro Senna era o treinador... Mas não foi só o treinador. Mas, Celso, treinador muda panorama de jogo. Sei, concordo com você, eu sei que muda. Muda ou não muda? Muda, mas você está justificando... Tanto é que o Leandro Campos, aí o pessoal quis Leandro Campos, porque disse que o time de casa mudou. Você está justificando a sua opinião. O time do América não mudou tanto assim. Mudou. Se você assistir os jogos do América, você verá que o time do América joga da mesma forma que jogou contra o Icasa. E para que tirar o treinador? Não mudou, não tiraram o treinador. O treinador recebeu uma proposta... Do time do Manaus e acabou indo para o Manaus e o Leandro Senna, que é apagador de fogo, é o bombeiro lá em Natal, o Dimas Filgueiras do Ceará. Todas as vezes que são treinador ele assume. Ele já, quando ele assumiu antes do João, aliás eu não sei nem por que trouxeram o João Brigado, porque o Leandro Senna era treinador do América
O América foi muito bem nas mãos dele e trouxeram o João Brigado. O Leandro Senna tem uma coisa interessante aqui no Guarani, que foi uma coisa inovadora na época, todo mundo chamou a atenção. Porque o que é que a gente estava acostumado a fazer? Não sei se o Dax é jovem, não sei se ele pegou, acho que não. Mas geralmente as primeiras 2 ou 3 semanas dos trabalhos das equipes era só trabalho físico. Os caras não pegavam com bola. E na primeira semana de trabalho do Guarani com o Leandro Senna, ele já fez o trabalho físico com bola. Ele disse, jogador gosta de bola. Então vamos trabalhar a parte física com bola. E até então, o que a gente via aqui, não era comum essa situação. Veja que lá atrás, como o Leandro Senna já era um cara muito inovador, sempre gostei muito do trabalho dele, e ele acaba levando aí o time do América à Série C do campeonato. Não se faz brasileiro. Mais preparação física, esse tipo de preparação física, 15 dias, um mês sem bola. Isso hoje, mas 5 anos, 10 anos atrás, o negócio era diferente. Em 2007 eu vi jogador Gilberto Matuto, eu não vou nem dizer quem era o treinador, eu sei que ele estava lá, estava no Icasa, ele disse, é por isso que esse time não vai para frente. Vão matar a gente, ele dizia. Então, hoje, preparo físico é com bola. Dificilmente você vê um preparador físico trabalhando sem bola. É um trabalho intercalado. É assim ou não é, Dax? Ei, o Edson Alves está dizendo que eu estou sem ABC. Pai, isso não. Então, aliás, é porque eu não tive tempo. Eu ia tirar a súmula do jogo do Icasa. Vamos tirar depois. Segunda-feira a gente fala aqui. Vou tirar a súmula do jogo de ontem, para ver se mudou muito o time do América. Mas não mudou. O América esse bicho todo mesmo, Dax? Não, bicho não. É um bom time. Bicho hoje é o Flamengo, é o Palmeiras. Bem treinado, né? Como vocês vêm frisando. Acredito que a gente também teve muitas oportunidades de fazer gol. Infelizmente a gente estava numa noite que as coisas não davam certo. Mas acredito que no segundo jogo, até pelo resultado também deles, né, ser favorável, mas a gente teve muitas oportunidades de poder reverter a situação e levar no mínimo um jogo para pênalti. Mas teve muita bola na trave, acredito sim, 3 bolas na trave, gols perdidos. Acredito que dá pra gente ter passado. Mas as coisas é conforme Deus permite, de alguma forma a gente quer. Tá bom, vou ficar com... Parabéns, Celso. Por isso que você é titular aqui, Celso, porque você é bom. Você é espetacular. Grande Celso Lima. É resenha, viu? O Edson aqui comemorando aqui. Enfim, portanto, o América, ou seja, subiram América, Pouso Alegre, São Bernardo e... Me lembra o quarto time aí. América... Natal, Pouso Alegre, São Bernardo Português, e Amazonense. Então, os 4 times que estão... Amazonense? Amazonas. Ou Amazonas. Os 4 times que conseguiram acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro e estão na semifinal. Né? Vão jogar a semifinal e já estão garantidos na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Portanto, as equipes aí. Pouso Alegre e Amazonas, o confronto, América de Natal e São Bernardo. Quem vai para a final, Celso Lima? Agora o América já chegou onde ele poderia. São Bernardo. São Bernardo vai botar para casa o América. São Bernardo passa. Esse time do São Bernardo é um time muito bom. E o Pouso Alegre e Amazonas? Investiu aí, o jogo aí é duro de assistir, viu, Tony? Pouso Alegre e Amazonas é difícil de assistir. Aí não dá para dar opinião não, viu, Tony? Deixa quieto, então. Tá bom, então. Moçada, vamos ver só esse último lance aqui do Henrique Dourado, a galera pedindo aqui para colocar Henrique. Muita gente, só Celso Lima achou que o Henrique Dourado não teve intenção de derrubar o árbitro. Só o Celso Lima. Mas por conta desse lance aí, o Henrique Dourado pegou o ano de gancho. Você não entendeu o que eu falei. Não, você está dizendo que foi... Não, eu não disse que ele não teve intenção. Eu disse que ele pode ter confundido o árbitro com o jogador adversário. Celso Lima. Você está me entendendo? O cara, olha, o árbitro tá com a camisa ali verdezinho limão. O jogador adversário de laranja, Celso. O cara tava olhando pro outro lado, sai do meio, Conversa, Celso Lima. Rapaz, quando foi sua faculdade de Direito, Celso Lima? Onde é que você está fazendo? Não existe. O homem está de... ali é o quê? Um verde claro, um verde claro. Aí o time adversário é de laranja. A camisa do Henrique Dourado, o time dele é azul. Como é que confunde com... Ele não viu o árbitro, ele tropeçou no árbitro. Tropeçou. Pode acreditar. Vou levar ele pro meu amigo Túlio. Ele não Você conhece o doutor Túlio Luna de Sampaio?
Vou levar ele para doutor Túlio Luna de Sampaio. Ele está precisando fazer um exame de vista. Que ele está ficando com problema de miopia seríssimo, grave. Até porque o que disseram, não, ele fez isso aí porque ele queria voltar para o Brasil. Era fácil, é só... Olha para aí, Celso, olha, que isso, Celso? Mas, Celso Lima... Não vou jogar, quero ir embora. Que conversa, Celso. O homem foi nas costas do rapaz, homem. Olha, se fosse seu Chico Preto... Sua cabeça não foi... Se fosse seu Chico Preto, ele dava um pesqueiro no carro para deixar estar derrubando os outros. Só o Celso Lima diz que o rapaz confundiu. Eita, é muito bom essa resenha. Deixa quieto. Daxon, meu querido, obrigado aqui pela presença no programa Replay. Deus continue abençoando aí na sua carreira profissional. Boa sorte lá no Maracanã, que você não está querendo confirmar, mas pelo que eu estou vendo, o prego está batido e a ponta está virada. Pode só chegar lá em Maracanãú. Um abraço para você, tá bom? E fique trazendo novidades, continue fazendo os gols que a gente quer estar mostrando os seus gols aqui no Replay, tá bom, Daxon? Obrigado, Tony, pelo convite, é sempre um prazer, como sempre falo, participando do seu programa. E que Deus possa estar abençoando também você, tá? Trazendo novidades de todos os jogadores, não só de mim, como jogadoras, Thaís Ferrer, né? E se Deus quiser a gente vai ver... Então as minhas de Missão Velha também, que eu soube que joga bola, acho que era no Fortaleza. Liguei para ela para participar aqui, ela pipocou, não quis não, mas vamos atrás dela para... A Missão Velha tem a Milena, né? Também. Milena, pronto, exatamente. Falei com a Milena, mas a Milena pipocou, não sei o que, eu sou tímida, venha para cá, Milena. Vai marcar para trazer a Milena, que é um dos talentos do futebol feminino do Cariri, tá? A Milena está no Fortaleza ou no Vitória? Ela está no Minas Brasília. Minas Brasília agora, pronto, olha aí, já mudou de time. Mas muito bom estar com você aqui, Daxon. Eu que agradeço, né, mais uma vez. E é isso aí, se Deus quiser a gente vai ver, nem só eu, como sempre friso, muitos jogadores e jogadoras no cenário brasileiro aí, se Deus quiser. Como é o nome do rapaz que está acompanhando aqui? O Jean. O rapaz aqui, como é o nome dele? É o Matheus. Matheus, abraço, Matheus. Lembrado do Matheus, que é o nome do meu filho mais novo. Matheus, abraço a tua família, tá? E do seu pai. Foi um gigante aquela mensagem sua ali do seu pai. Eu acredito que ele esteja acompanhando aí. Pois é, toca. Como é o nome do papai lá? Irineu. Seu Irineu, parabéns, Deus lhe abençoe, seu Irineu. Sua orientação foi certa. Providência divina, olha aqui a providência divina dando certo, né? Que Deus continue abençoando. Demais. Celso Lima, que bom ter você aqui. A elegância e a palavra, ó, certa em cima. Quase que eu não chego aqui, mas consegui chegar. Mas muito obrigado pela oportunidade. É mais uma que você me concede. E nós estamos juntos. Vamos lá, vamos tocar o barco para frente. Se Deus quiser. Deixa eu vender meu peixe. O programa é de 6 às 7 da noite, todo dia agora. De 6 às 7 da noite, você que gosta de me ouvir, que gosta dos meus comentários, estou lá na Cariri FM. Você pode baixar o Radiosnet e me acompanhar lá. Ou pelo Instagram, né? Eu vou tentar transmitir o programa pelo Instagram. Hoje não foi possível, mas a partir de amanhã vamos tentar transmitir pelo Instagram. Bate bola com Celso Lima, o programa No Mundo da Bola. Primeira, de 6 às 7, ou seja, das 18 às 19 horas, na Cariri FM 96,7. Pode estar na Radiosnet também, no aplicativo que pega lá. Toda sexta-feira, Tony, nós vamos sortear prêmios lá no programa e vamos levar uma personalidade da bola, um ex-jogador. Fonseca, Alain, essas pessoas assim. Né? Bota meu nome no sorteio lá já, viu? Bom. Pode botar lá. Um abraço para o nosso querido Alfredo Benício, está aqui com a gente. O Evanuel de Lima Pereira também por aqui. A gente tem sempre a parceria aqui do canal Replay com Tony Souza, né, com o site Miséria. A gente faz esse programa aqui nos estúdios do site Miséria. Se você quer fazer um podcast, um programa também, entre em contato com o pessoal, saiba como viabilizar. Tem estrutura de equipamentos, grandes profissionais para você aproveitar esse ambiente super bacana e extremamente profissional do site Miséria, tá bom? Miséria.com.br, seu principal site de notícias do Nordeste brasileiro, sempre com novidades para você. E a gente também tem a parceria da galera da Rádio Torcida K, tem Torcida K em todas as plataformas digitais, tem Rádio Torcida K trazendo notícias do futebol cearense e também pegando pela Radiosnet, tá bom? Daqui a pouquinho o programa fica salvo e aí você pode rever o programa. Se você não viu a primeira parte onde esteve a Thaís Santana, advogada de defesa do Icasa, você vai poder acompanhar quando o programa ficar salvo, vai ficar para você ver tudo numa boa, tá certo? Agradecimentos ao Cléber Ferreira, Guto Vital, os homens dos bastidores. Uma semana abençoada, que Deus abençoe você e sua família. A qualquer momento a gente volta com nova postagem aqui no YouTube. Aproveite e se inscreve, aciona o sininho,
porque sempre que tiver uma nova postagem, você fica sabendo, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube e segue a gente lá no Instagram. E deixa eu mandar um abraço aqui para o Lucas, né? O Lucas que no começo do programa mandou uma mensagem aqui pra gente, acompanhando, tá bom? Lucas, um abraço fraterno, que Deus te abençoe. Um abraço, gente. Até a próxima segunda, se Deus quiser, com mais um programa Replay aqui no YouTube. Um abraço, fica com Deus.